Salve, rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Hoje o nosso caçador de tempo de vida tá de volta. Pra ser sincero, não foi tão bem assim a parte 1, mas essa obra tem muito potencial, então eu decidi dar uma insistida. Vamos ver se essa segunda salva. Sem mais enrolação, vamos dar-lhe. Em um campo com diversos corpos derrotados e um temporizador com o número 36 minutos. O protagonista, olhando pra lâmina, diz que era um cadáver sem vida e agora ele só tem meia hora. Ele sai espetando os corpos, falando que tem que se acalmar porque ainda tem muito tempo. Com o fim dessa guerra, ele tá ali naquele cenário desolado procurando alguém vivo. Assim como outros reencarnados, ele teve uma morte dolorosa e irracional em sua vida passada. E agora ele renasceu em um mundo de abundância com diversas criaturas e monstros. O problema é que a vida que ele tá levando nesse mundo é bem diferente das outras histórias. Nessa hora, um cara agonizando ao lado chama a atenção dele. Se tremendo, ele pede por ajuda, dizendo que dói muito. O protagonista arranja os dentes e finaliza ele sem hesitação. Com isso, o temporizador sobe para 20 horas e 58 minutos. O protagonista diz que pelo cara ser um agricultor comum, não sobraram nem 20 horas direito. De repente, alguém aparece dizendo que estava se preocupando quem era o grande problema. Pisando na cabeça, fala que pelo visto ele é a fonte de tudo, não é? Ele se aproxima, dizendo que é sempre bom matar os vitoriosos do campo de batalha. Ele pergunta pro protagonista se ele também gosta dessa sensação, enquanto ele se pergunta quem é esse cara. Ao se aproximar, o cara diz que ele é um iniciante e se apresenta como Stefan, o coletor de vidas. E diz pro protagonista que ele acabou de matar um dos seus brinquedos. Ele prepara um ataque dizendo que agora ele vai ter que pagar o preço. O golpe bate em cheio, mas o protagonista se defende e é arremessado para trás. Já percebendo que o cara é bem forte. Em um segundo ele tem que se defender de novo. E o Stefan reconhece que ele é talentoso. Ao ver ele de perto, o Stefan fica curioso. E diz que o rosto dele é jovem e saudável, seria muito bom para brincar. E lá ele. Dá até um lambidão falando que tá muito animadinho. Sai fora, louco, nem apareceu as wifi ainda. Mas foi cortado no meio antes de terminar de falar. Nosso protagonista não sabe o que aconteceu. Um cara com machado gigante diz que sabia que esse pervertido ia estar por aqui. Os caras ao fundo comentam que o rapaz é louco por ter lutado contra alguém que tá na lista de procurados. O de barba verde pergunta se ele tá bem e diz que é bom ele agradecer ou estaria morto. Porém, o protagonista avança com a lâmina, finaliza o Stefan no chão e começa a implorar para que o cara morra por suas mãos, enquanto os caras tá achando que ele é louco da cabeça. Os caras dizem que isso aí parece mais desespero do que raiva, e o temporizador foi pra 127 horas. O protagonista cai sentado, agradecendo por aquele cara não tá completamente morto. Olhando pro Stefan, ele acha ridículo que o cara achava que matar as pessoas é divertido. Ele não é um psicopata bêbado em adrenalina igual esse cara era. Ele só tá fazendo isso por causa do timer dele, que quando chega a 0, ele morre. E a única forma de subir esse temporizador é tirando a vida de uma pessoa com as próprias mãos. Porém, mesmo agora, depois de inúmeros combates, quando ele tem que matar alguém, o corpo dele ainda treme e o coração dele acelera. Enquanto isso, o cara do machado só observa e fala para que ele se junte ao esquadrão. O cara do tapa-olho pergunta o porquê e o capitão responde que ele se defendeu do tal do Stefan, então ele tem potencial. Do chão, o protagonista pergunta se virando um mercenário vai ser mais fácil lidar com a morte das pessoas. O cara diz que é uma pergunta interessante. Porém, tirando psicopatas igual o Stefan, ninguém se acostuma a fazer algo assim. Porém, ele não tem que se acostumar a matar os outros. Só tem que aceitar que a sua vida é mais importante que a deles. E assim como qualquer outra forma de vida nesse mundo, continuar tentando ficar mais forte. Eles dizem que não tem que viver assim porque querem, e sim porque é a única saída. E fala pro protagonista se levantar logo. Os caras na frente dele dizem que não gostam muito também desse trabalho, mas é o que tem pra fazer. Enquanto o protagonista pensa que só não queria viver dependendo da morte dos outros. Eles se levantam e os caras perguntam qual é o nome dele. Ele ia falar que é Luiz alguma coisa, porém para e pede pra que chamam ele de apenas Louis. E nenhum desses caras sabem que ele é o homem que precisa matar para ficar vivo. Em uma estalagem num dia chuvoso, um atendente diz que conhece o coletor de almas e é alguém que não dá para esquecer nem que você queira. Foi há um mês atrás e ele viu com os próprios olhos a cena no campo de batalha. O que ele viu, obviamente, era um cavaleiro, mas que usava um tipo de poder diferente, chamado Eteri. E todos conheciam ele como o escolhido. Todo mundo já sabe, mas a existência de um verdadeiro cavaleiro já é a definição do medo para qualquer guerreiro no combate. E ninguém consegue acompanhar os movimentos de um humano que usa Eteri. Mesmo sendo fatiados como queijo, eles não correram do combate. Até porque eles tinham um plano para aquilo e tocaram um sinalizador. O Lui ficou sabendo que alguma coisa ia acontecer.
O que apareceu foi o Lord Jackson e os 8 cavaleiros escolhidos do Visconde, conhecidos como a Cavalaria da Névoa Negra, já que os únicos que matariam um cavaleiro forte são cavaleiros ainda mais fortes. Principalmente o segundo no comando, Lord Neil, que foi o primeiro a entrar no combate. Por mais que o oponente dele fosse o Coletor de Almas, ninguém pensou que o Neil perderia aquela batalha. Até o momento que a lâmina dele foi fatiada e ele cortado em pedaços. Uma situação que ninguém jamais teria imaginado aconteceu em meio segundo. E naquele momento, o Coletor de Almas disse algo que o velho se lembra muito bem. Eu já aumentei o meu tempo de vida o suficiente e vou usar 1000 horas. Me empreste a sua força, Deus da Guerra Laum. E com isso algo inacreditável aconteceu. A Cavalaria da Névoa Negra, a força de elite do Visconde, foi dizimada em 30 segundos. Tudo que eles puderam fazer após aquilo foi recuar. Quando ele olhou para trás, tudo que ele viu foi o Coletor de Almas banhado em sangue encarando eles. Dava pra ver no olhar dele que aquilo não era o suficiente. O cara encapuzado então pergunta se ele só chamou pelo um tal de Deus da Guerra e é isso? O velho diz que sim, ele não sabe muito sobre o cara. Ele concorda então e joga uma moeda agradecendo pelas informações. O cara tá saindo quando o vendedor diz que vai falar o nome do garoto, porém o encapuzado diz que sabe muito bem, Louis de Rossier, ou aquele conhecido como Coletor de Almas, alguém que ficou muito famoso recentemente. E nesse momento ele deve estar celebrando com os colegas dele o fim de mais uma batalha. Em um outro lugar, pessoas brindam pela vitória. Tá todo mundo animado e bebendo enquanto o Louis tá lá de fundo. Nesse momento ele tem 1000 horas e 42 minutos, mas pensa que não é suficiente. Mesmo depois de tantas batalhas, ele não sabe quando vai ficar livre disso. Caído na cadeira, ele suspira, dizendo que só meio mês, então não dá nem pra descansar. Porém, tanto faz, já que isso é melhor do que a vida dele passada. Já que no mundo anterior, ele estava destinado a morrer sem poder fazer nada. Na cama, tudo que ele desejava era renascer com um corpo saudável, e de certa forma, isso aconteceu. Porém, ele foi trazido para esse mundo terrível de fantasia. Esse deus maldito, pelo visto, nunca leu uma história. Poderia ter trazido ele para uma bem quentinha? Matar alguém como um fazendeiro aumenta o tempo de vida dele em torno de 1 dia. Isso quer dizer que para viver meio ano, ele precisa matar 180 pessoas, porém ele ainda precisa considerar o tempo de viagem. Ele bate a caneca na mesa, dizendo que isso é impossível. Ele não é um tipo de assassino prodígio. De repente, alguém bate na mesa chamando pelo Louis. O gordinho pergunta por que ele tá tão sério e o Louis quer saber por que ele tá tão bêbado. Animado, o cara diz que nunca se sabe quando vai morrer nesse trabalho, então ele tem que aproveitar o máximo possível. Alguém se aproxima, dizendo que ele também tem que se divertir quando os outros estão num bom clima. É o chefe que fala que se ele ficar pra baixo assim, vai estragar a diversão de todo mundo. De fundo, uns caras dizem pra ele contar a história de como ele venceu aqueles inimigos. O chefe faz uma cara séria e pergunta pro Louis realmente como ele venceu aqueles caras. Até porque, pra ser sincero, aqueles cavaleiros eram mais do que qualificados para aquele campo de batalha. E especialmente o cara chamado Neil, que era considerado um dos poucos do nível mestre. O Louis fica meio sem saber o que falar, até porque ele não queria conversar sobre isso. Ele diz então que ele foi sortudo, aqueles caras não eram tão fortes quanto a reputação deles diziam. O chefe questiona o fator sorte e diz que eles não são idiotas. 4 outros caras habilidosos do bando deles morreram pro Neil, e então eles têm certeza que habilidoso o cara era. E pergunta pro Louis o que ele tá escondendo dos camaradas. O Louis fica sem responder nada. Então diz que ele tava brincando, é bom eles escutarem com atenção. Ele começa a contar a história falando que a verdade é que ele lutou colocando toda a vida dele em risco. Os caras ficam confusos perguntando do que ele tá falando. E tá com um monte de caneca falando pra ele parar de ser doente. Todo mundo que vai pro combate coloca a vida em risco. Ele se levanta falando que é coisa pessoal e é bom eles respeitar. Por que eles ficam perguntando tanto sobre isso? O chefe da Barba Verde, Tyrone, diz que quer conversar com ele. O Louis se levanta e o chefe fala pra ele voltar antes dos drinks acabarem. Que encara eles perguntando cadê a camaradagem. E com isso vai passar a hora do chefe. Porém, de repente o cara do tapa-olho fala pra todo mundo parar de beber e juntar só aqueles que eram cavaleiros. O gordinho pergunta por quê e o cara diz que tá na hora de trabalhar. Porém, tem algo que tá incomodando ele. O Louis abre a porta da sala e pergunta pro chefe o que foi. Animado, Tyrone fala que ele tá lutando bem demais. Ele nunca imaginou que o soldado que ele encontrou no campo de batalha ia se tornar tão forte assim. Fala pra ele se sentar e comemorar com ele, e o Louis tá meio sem graça. O capitão pergunta sobre a primeira vez que ele entrou no grupo e o Louis fala pra ele dizer logo o que quer. Até porque ele nunca recusou nenhuma das missões. O capitão diz que isso é verdade, porém eles têm que celebrar um pouco antes de passar pra próxima. E espera que esteja tudo de boa pra ele. E entrega uma bebida e fala que é um novo álcool que recentemente chegou. O Louis bebe e o chefe agradece. Então diz pra ele que graças às ações dele, o Visconde até declarou que vai se render. O único problema é que eles não conseguiram resolver tudo oficialmente ainda, até porque o Visconde tem que pagar uma compensação. Porém, alguns momentos atrás, o Visconde fez um pedido de encontrar com um dos empregados deles.
O Louis disse que provavelmente o Visconde quer sim lutar mais e o chefe concorda, dizendo que imagina que ele queira matar todo mundo. E por isso o chefe pede para que o Louis vá em um encontro que o Visconde tá indo e proteja ele, até porque eles não podem deixar que o Visconde morra antes deles serem pagos. O Louis diz que isso é uma missão de guarda-costas, porque que pediram por ele oficialmente. O Tyron fala que se sente mais seguro passando essa missão pra ele. E entrega um papel falando que a localização tá escrito ali. O chefe tá dizendo que não é muito a recompensa, enquanto o Louis já tá até saindo do quarto. Ele diz que eles discutem a recompensa depois porque os outros membros estão esperando por ele. O chefe sorri dizendo que é verdade, né? Então, vai lá comemorar. A cena muda pra uma floresta. Agachado na neblina, o Louis pensa sobre como os nobres usam eles no campo de batalha como armas, enquanto descansam calmamente em casa. Já fazem 10 anos que ele chegou nesse mundo e ele ainda não se acostumou a tirar a vida das pessoas. Ele se aproxima e vende um semblante e pergunta se é o Visconde por acaso. Porém nota que tem alguém nas costas dele também. De repente ele tá cercado por 5 pessoas e percebe que é uma armadilha. Porém aquilo lembra de uma memória ruim. Vendo as armaduras, eles dizem que eles parecem ser cavaleiros que trabalham pro Conde Bior. Por acaso eles estão ali para se vingar dos camaradas que morreram? Já sacando a lâmina, ele diz que não importa, até porque matar cavaleiros dá mais tempo de vida do que fazendeiros. Ele então ativa o poder na lâmina, porém de repente cospe sangue. Ele cai no chão perguntando o que tá acontecendo. Tudo que ele fez foi tentar usar Eteri. Isso nunca aconteceu antes, então o que foi? Se lembrando do que ele consumiu, só pode ter sido aquele álcool mais cedo. Enquanto tá prestes a ser finalizado, ele pensa que não é só ele que tá em perigo. Se isso aconteceu, até todos os aliados dele vão morrer. Porém, de repente, ele é atingido por 2 lâminas. Ele agoniza e quando o cara tira a lâmina, o Louis cai no chão, pensando com si mesmo que ele tem que ser rápido para salvar os aliados. Enquanto o cara diz que é incrível que nem mesmo o lendário coletor de almas consegue vencer contra o veneno de Eteri. É o cara do tapa-olho dizendo que gastou muito dinheiro nesse veneno, então valeu a pena. O gordinho do lado pede pro Louis não guardar ressentimentos e diz que eles também não queriam fazer isso. O Louis pergunta se eles todos foram comprados pelo Visconde Beori e estão ali pra coletar a cabeça dele. Tentando se erguer, ele diz que se o Tyron ficasse sabendo o que eles estão fazendo... Porém, o cara fala pra ele não dizer algo tão ridículo. A pessoa que colocou veneno no drink dele e aquele que planejou tudo isso foi o próprio Tyron. O Louis fica desacreditado que foi o Tyron que planejou tudo. Se lembrando das memórias, ele tem certeza que eles eram aliados. Ele então sorri, dizendo que pelo visto só ele pensava isso. Um deles está prestes a decapitar ele quando ele pensa que odeia esse mundo de fantasia. Ele para a lâmina com a própria mão e chama pelo sistema. Com 1000 horas e 27 segundos, ele avisa o sistema que vai usar as 1000. O sistema confirma o pedido dele, dizendo que todo o tempo será processado junto. Com isso, o tempo dele começa a baixar e a lâmina do cara do tapa-olho já foi destruída. Se levantando, o cara diz que é impossível, não era pra ter como ele usar Eteri. O sistema ativa a primeira bênção de Laun, que faz com que ele não sinta dor no combate. E sorrindo, o Louis diz que eles estavam curiosos para saber como ele venceu os Cavaleiros de Beor, não é? A segunda bênção de Laun se ativa, aumentando a força em 10 vezes e a resistência muscular em 5. O cara do tapa-olho tá desacreditado, enquanto o Louis diz que eles pensavam que ele tava brincando. A terceira bênção que regenera parte dos ferimentos também se ativa. O Louis diz então que ele não tava brincando, aquilo tudo foi verdade. A quarta bênção se ativa, substituindo todo o etéreo do corpo dele por poder divino do deus da guerra. Com 16 segundos, o Louis quebra a lâmina dele com a mão, avisando que agora a vida inteira dele tá em jogo. E o sistema avisa que ele tem 15 segundos. O gordinho dá a ordem de atacar ele logo antes que ele pegue alguma arma. Porém, o Louis sorri, perguntando por que ele acha que ele não tem arma alguma. Ele se vê no campo de batalha do deus da guerra. Enquanto ele estiver sob a proteção divina, ele pode usar uma das armas de Laun. Ele se aproxima do que parece ser uma espada gigante e quando pega, o sistema fala que é a adaga de arremesso do deus. E 4 segundos foram usados como pagamento. E com isso, o tempo começa a correr. 8 segundos faltam quando a adaga do deus aparece na mão dele. O cara do tapa-olho toma um susto. Que tipo de adaga é aquela? Ele tá querendo perguntar quando aquilo aconteceu, só que um flash vermelho já passou por todo mundo. Em um movimento quase que incompreensível, Louis diz que quer perguntar uma única coisa. O que ele era pra esses caras? O cara do tapa-olho diz que ele tá perguntando algo emocional demais. Por acaso ele esperava que ele respondesse que eles eram família, enquanto todo mundo já foi cortado no meio. E brilhando vermelho, o tempo do Louis subiu para 500 horas. A adaga de Laun é recolhida e a proteção divina é removida. O poder foi cancelado por causa que o corpo dele tá exausto demais. Ele cospe sangue e cai no chão, dizendo que esse buff do deus da guerra é uma droga. Por mais que vença a batalha, ele sempre fica prestes a morrer. Ele se pergunta se todo mundo do esquadrão do Tyron traiu ele. Ele se levanta dizendo que tem certeza que ao menos uma pessoa não trairia ele. Porém, toma um susto ao se aproximar.
O lugar inteiro tá em chamas e todo mundo morto no chão. Se arrastando no chão, alguém pergunta por que ele voltou. É o cara do balcão falando que o Tyron traiu todo mundo. Ele tá prestes a falar que ele fez um trato com o Beori quando foi cortado no meio. O Tyron sai do meio das chamas, dizendo que é incrível que ele tenha bebido uma garrafa de veneno de Ether e ainda voltou intacto. Se aproximando, ele diz que talvez tenha subestimado os membros dele. E o Louis responde que ele é um bastardo louco. Por que ele matou todos os aliados dele, sendo que o objetivo era só matar ele? Levantando o machado, Tyron pergunta sobre a palavra aliados. E fala pro Louis que hoje ele não matou nenhum aliado dele. Ele só removeu as barricadas que estavam bloqueando seu caminho. O Louis pergunta que negócio é esse de bloquear caminho. Todos aqueles eram pessoas que seguiam a liderança dele. O Tyron diz que como ele é o último, ele vai contar sobre o trato que ele fez com o Beori. Se ele sair dessa droga de esquadrão, ele vai receber o título de nobre. Porém, ele sabia que seria caçado se deixasse esses loucos pra trás. O Lu entende o plano na hora e pergunta se é só por isso que eles foram eliminados. O Tyron fala que é difícil acreditar que ele era um ninguém considerando quão inteligente ele é. Às vezes ele até se questiona se o garoto era um nobre. O Louis pergunta se é só isso que ele tem a dizer. E de repente ataca ele, só que o Tyron se defende com o machado. Os dois se encaram e o Tyron sorri. O Louis tenta acertar mais uma no Tyron, que se defende e é arremessado pra trás. O Tyron diz que por causa da história que eles tinham junto, ele estava planejando matá-lo sem dor. Então diz que é bom o Louis não se esquecer que há 100 anos atrás ele foi reconhecido pelos heróis na Guerra Sagrada. Seja experiência ou habilidade, ele tá em um nível completamente diferente. E agora ele vai usar a técnica que deu pra ele o nome de Lenhador Tyron. Uma habilidade que corta qualquer pessoa no meio a 20 metros de distância. Acabou. O Louis já cortou ele no meio. O Beori desacredita e pergunta como ele ainda tem Ether. As últimas palavras do Tyron foi que ele realmente consegue saber quando alguém tem potencial. E com isso, tudo que sobra pro Louis é um campo de batalha com todo mundo morto. 2 anos foi o tempo que ele passou com o grupo do Tyron. Ironicamente, também foi o tempo que ele passou no hospital esperando pela morte. E agora, nesse mundo, após 2 anos, ele é o único que sobreviveu. Nada é pra sempre. E ele sabia que, eventualmente, a hora dele de sair desse grupo chegaria. No final das contas, foi só mais cedo do que ele esperava. 80 anos é o tempo de vida esperado de um humano saudável. 3 minutos é o tempo que a gente vive sem oxigênio. 3 dias é o tempo que a gente vive sem água. 3 semanas é o tempo que a gente vive sem comida. E o tempo que existe só pra ele é aquele que ele consegue passar sem matar alguém. Pra continuar vivendo assim, ele precisa de uma guerra constante. Segurando um óculos, o cara diz que na verdade o que ele precisa pra continuar vivendo é dinheiro. Ele ainda tem 8.600 de ouro na dívida. O Louis bate na mesa falando que ele não deve nada, até porque ele nunca pegou dinheiro emprestado. Porém, o careca fala que a localização que o esquadrão dele tinha foi queimada ontem. O Louis diz que isso não faz sentido, por que ele vai ter que pagar isso? Porém, o carequinha fala pra ele dar uma olhada. E lá tá escrito que o esquadrão do Tyron é responsável por pagar qualquer danos às propriedades. E como ele é o único vivo... O Louis fica com raiva, falando que ele nunca nem viu um contrato desse na vida. Porém, o careca fala pra ele dar uma olhadinha, coloca na cara dele. E aí o Louis se lembra quando o Tyron chamou ele pra assinar um negócio. Ele não sabia o que era e o Tyron falou na época que era só uma formalidade. O Louis tenta explicar que não sabia sobre isso, mas o careca fala que agora já tá assinado. Ele diz que isso é um scam e pergunta o que eles vão fazer se ele não pagar isso. Porém, já tá cercado por lâminas e o careca diz: primeiro, vai perder o título como mercenário em todas as regiões e não só nessa. Segundo, vai ter uma recompensa pela cabeça dele, então todos os mercenários também vão caçar ele. E como ele é um usuário de Ether, o pessoal vai querer pagar bastante. O cara então diz que Louis de Rossier tem 1 minuto pra tomar sua decisão. O Louis encara falando que 1 minuto é mais que o suficiente pra ele. Se ele realmente quiser, metade dos caras ali dentro não vai sair vivo, então é bom eles tirarem as lâminas. Ele tava prestes a sacar dele quando o cara falou pra ele se acalmar. Isso é só o pior dos casos. Por que eles não resolvem as coisas no estilo mercenário, no qual as pessoas ganham dinheiro pra lutar com a vida delas em jogo? Tem uma missão do Visconde Bior pra acabar com um grupo ilegal na floresta. Muita gente já foi enviada e ninguém voltou com vida. O Louis pensa que até ontem era inimigo desse cara, porém agora tá virando funcionário. Vendo a missão, ele sabe que vai ter que enfrentar alguém e a comissão tá muito alta, o que é estranho já que o Beor deveria tá sem dinheiro. O careca diz que ele pode devolver, porém o Louis já fecha na mão dizendo que ele tava só pensando. Bateu a porta e se foi, enquanto o careca diz que ele tem 3 dias pra voltar. Porém, ele fica pensativo, dizendo que sente que esqueceu de alguma coisa. Ah, se lembrou, nessa floresta é onde as bestas demoníacas passam e o Louis acabou de cortar uma. Com 588 horas no relógio, ele diz que aquele careca realmente é um bastardo.
Mesmo após tanto tempo nesse mundo de fantasia, é a primeira vez que ele viu uma besta demoníaca tão de perto. Já que é uma criatura viva, será que estendeu o tempo de vida dele também? O Louis vê que aumentou 60 horas, será que realmente isso faz sentido? O primeiro dia que ele cortou alguém ficou cravado na mente dele. A forma como um humano era facilmente morto pelo Eteri. A pessoa disse que ele não mais era Min Hyuk da República da Coreia, e para sobreviver teria que passar por aquilo. Ele se sentiu horrível e ficou assustado que esse era o destino dele para sobreviver, e que a partir de agora vidas para ele não eram nada mais do que recursos. Porém, a sensação de alívio por ter sobrevivido fez ele se sentir bem de novo. Só que a sensação e o relógio não duravam muito tempo, então ele continuava atacando. E matar essas bestas demoníacas faz ele se lembrar de um sonho que ele já tinha desistido. E que ele jamais quis viver uma vida assim. Na verdade, ele foi obrigado. Ele se pergunta se vai ser tão fácil assim, agora é só matar bestas ao invés de humanos? Pisando na cabeça, ele diz que quando terminar essa tarefa vai virar um caçador de monstros. Alguém fala que é o caramba que ele vai virar um caçador de monstros e que ele realmente não entende as coisas. De cima de uma rocha, o cara diz que ele mal conseguiu chegar na floresta e tá pensando que vai conseguir virar um caçador assim tão fácil. O Louis só responde que não tem como saber sem tentar e pergunta quem é esse cara. O cara diz que ele é um caçador de bestas que vive nessa floresta. Essas bestas demoníacas são criaturas que começaram a aparecer em diversos lugares do continente meio século atrás. Existem diversos tipos de mutantes entre elas e a maioria é extremamente agressivas pessoas. As mais fortes conseguem ir frente a frente contra um cavaleiro e até mesmo possuem habilidades. E o cara termina dizendo que as pessoas que as caçam são conhecidas como caçadores de bestas. Porém, tem diversas regras para ser uma dessas, e a número 1, nunca caça uma besta demoníaca no território de outro caçador, até mesmo se for uma criatura de baixo nível. Sorrindo, o cara diz que ele deu sorte que foi ele que o encontrou. Se algum outro caçador visse isso, o Louis chuta o corpo da besta e fala que ele pode ficar com aquele bicho. Ele não tá nem aí pro loot e só tá querendo saber de um tal grupo ilegal nessa floresta. O cara diz que algumas pessoas chamam os caçadores da floresta de grupo ilegal. Porém, ele vai ter que explicar direito que ele não entendeu as coisas não. O Louis já tá prestes a acabar com ele, dizendo que infelizmente ele tá aqui pra completar uma missão. Porém, o cara parou a lâmina dele com 2 dedos. E falou que pelo visto ele é um guerreiro que veio sozinho, pelo visto ele não sabe quanta gente já falhou nessa missão. O cara tá falando pra ele pôr mais força nesse ataque, enquanto o Louis não tem ideia como esse cara tá segurando ele tão fácil. Sorrindo, ele diz que na Guerra Sagrada tinha muita gente assim. Louis fica pensando sobre essa guerra de novo que todo mundo fala. Porém, passa com a lâmina dizendo que se for humano dá pra cortar. Só que a lâmina dele se partiu no meio. Ele olha pra aquilo desacreditado, até porque ele tinha coberto ela com o Eteri. Ele olha pra trás sentindo algo vindo. O caçador dá um soco na barriga, que ele é arremessado pela floresta, bate as costas na pedra, já cospe sangue, rapaz, e o caçador vem pra cima de novo. O Louis tenta sacar a lâmina pra se defender, só que o cara dá um soco muito antes disso. Com o punho no peito do Louis, o caçador diz que é interessante que ele tentou cortá-lo até mesmo quando tá prestes a morrer. O corpo dele cai no chão e o caçador diz que se animou demais. O ruim é que agora não sabe o que ele vai fazer com o corpo desse moleque. Se ele largar aqui, vai ser comido por besta. Nessa hora, ele vê que na mão dele rolou um corte. Vendo aquilo, ele sorri, dizendo que pelo visto encontrou um cara interessante. O Louis rodeia esse mundo no qual ele tem que matar as outras pessoas. Assim que a batalha acaba, ele anda pelo montante de corpos procurando por aqueles que ainda estão vivos. Até porque ele não gosta de matar humanos. De repente o Tyron aparece dizendo que essa é a pior mentira que ele já ouviu. Ele diz que Louis de Roussier está mentindo pra si mesmo e é só olhar no rosto dele. Por acaso aquele é o rosto de alguém que não tá feliz? De repente o Louis acorda. Um monte de cara encarando ele. Ele se levanta perguntando onde ele tá. E o caçador diz que é pra ele ficar quieto, tá fazendo barulho demais. O cara bate no peito dele e avisa que os ferimentos não se recuperaram. O Louis se lembra do combate enquanto o cara ali fala pro capitão que ele foi sério demais no garoto. O Louis pergunta ao ouvir o nome chefe. E o cara se apresenta como Gilpod, o chefe executivo dessa cidade de caçadores. E dá as boas-vindas pra ele, por mais que ele já esteja ali há 3 dias. O Louis fica assustado que ficou desmaiado por 3 dias. E se lembra do carequinha da cidade que falou que se ele não voltasse em 3 dias, todo mundo ia caçar ele. O garoto já tá suando frio, mas se apresenta dizendo que ele era um guerreiro. E o cara pergunta sobre esse era. O de brinco ao lado pergunta se o garoto realmente é um guerreiro. E conta pra todo mundo que ele veio atacar a cidade dele sozinho. Os caras começam a tudo rir na cara dele, falando que os mais idiotas realmente são os mais bravos. O Louis fica mordendo os dentes, até porque ele foi derrotado pelo cara sozinho. Porém, ele tem certeza, com tempo suficiente, ele pode pedir o poder dos deuses e matar até mesmo Gilpod. Só que será que essa é a melhor solução? Até porque ele nem sabe se vai ser bem recebido pelos mercenários.
E se ele voltar e os caras disserem que ele é um fugitivo? O chefe diz que pelo visto ele teve uma vida bem errada, então por que ele não se torna um caçador de demônios e mora na cidade? O Louis diz que ele é muito gentil por ter o espancado e agora convidar ele para ser um membro. O chefe explica que nada é de graça e ele vai ter que pagar o preço por viver aqui caçando os monstros. As criaturas são usadas para a cozinha como ingredientes mágicos e até como decoração. O Louis pensa que se as bestas demoníacas realmente dessem tempo de vida pra ele, não é uma oferta ruim. O chefe diz que percebeu que ele parece interessado, então vai falar sobre o teste de entrada. Ele vive no lado leste da floresta e por mais que o Louis seja um fraco do caramba, ele acredita que ele consiga vencer. O Louis fica pensando que não parece difícil e o chefe avisa que aquela criatura é famosa por seu couro. Ele responde que já entendeu e que vai ser um ótimo exercício matinal, então ele já vai começar. Já na floresta com o papel na mão, o Louis fica meio desacreditado. Os monstros tinham 4 metros e andavam em grupos. Olhando para aquele rosto deformado e encarando, ele queria saber quem desenhou aquele bicho fofinho. Uma explosão na floresta e o Louis sendo arremessado para trás com a espada em etéreo. Agora ele entendeu o porquê o cara disse que esses bichos são chatos. Toda vez que ele corta, as criaturas se regeneram. E lá vem o macaco pra cima dele de novo. O Louis tá prestes a ser golpeado, mas tá confiante, dizendo que sabe muito bem como matar um bicho assim. O monstro vem pra morder ele, só que uma explosão atravessa o meio do pescoço. Ele cai no chão, dizendo que agora já foi o primeiro. E esses dois na frente dele vão ir da mesma forma. Ele até sorri, dizendo que dessa forma ele vai ganhar tempo e dinheiro. Porém, a expressão muda quando alguém fala que ele não vai ganhar um centavo assim. O Louis não entende, mas o chefe bate na cabeça falando que ele é um burro. Como é que eles vão vender o couro se tiver todo cortado? Os macacos de pedra não vão ter o couro regenerado se você lutar com eles e depois cortar a cabeça. Então você já tem que chegar e arrancar de uma vez. O Louis diz que entendeu, então não é uma luta e sim uma caça. Realmente ele vai ter que se acostumar com isso. O chefe diz que a partir de amanhã ele vai aprender a caçar com David e é bom ele prestar atenção. 2 semanas depois, 2 cabeças dos macacos são tacadas no chão. E de trás o Gilpod parece impressionado que ele tenha conseguido trazer 2 assim. O Louis diz que tá se acostumando com a nova vida dele ali. Enquanto ele arrancava a pele, os caras falavam que ele era muito habilidoso, por acaso ele já foi um açougueiro. Os caras davam até uma sopa pra ele e das criaturas, e o Louis tava se acostumando com esse lugar. Menos com a comida, que realmente era horrível e não dava pra se familiarizar. Porém, desde que ele começou a viver nessa cidade, ele parou de ficar de olho no relógio da vida. Numa janela, o Gilpod observa e pergunta o que ele tá achando. O cara do brinco fala que ele tá se dando bem com todo mundo, porém tá escondendo o passado ainda. E lembra de como ele era quando chegou e nem mesmo aceitava um pote de comida. Dava pra ver que ele não recusava por não gostar da comida, e sim porque não confiava em nada que as pessoas ofereciam pra ele. O Gilpod perguntou se ele por acaso achava que eles iam envenenar ele. Ele comia do mesmo pote só pra mostrar que ele não precisava se preocupar. O mais estranho ainda era quando ele dormia nas noites. Ele sempre estava meio em pé, com a lâmina ao lado dele. Ver um garoto tão assustado deu a certeza pro chefe de que um espião ele não era. O cara então diz que eles estão perdendo contato com o outro lado da floresta e o chefe diz que é bom dar uma olhada. O chefe avisa o Louis que fica curioso que existe outra cidade de caçadores. O Gilpod fala que seria impossível cuidar dessa floresta só com eles. Só ele seguir para oeste e encontrar a cidade para ver se o pessoal tá bem. Um tempo depois, o Louis estava andando pela floresta. Essa era a primeira vez dele naquele mundo que ele se sentia calmo. Ele não mais tinha pesadelos todas as noites. Tudo que ele queria é que essa paz continuasse para sempre. Porém, vendo um corpo no chão, ele sabia que as coisas não continuariam assim. Ele reconhece que o cara tá vestido como um caçador. Vendo que o corte foi de uma lâmina, ele sabe que não foi coisa de um monstro. Ele então escuta alguma coisa nas costas. Ele se vira pensando que quem fez isso sabe usar uma espada. E uma garota toda arrebentada aparece. Eu quase achei que só tinha homem nesse mundo aí. Assustada, ela cai pra trás quando ele se levanta. O Louis reconhece o uniforme e pergunta se ela é da cidade do John. Ela tá se tremendo enquanto ele fala que tava vindo pra esse lugar. Ela tampa os ouvidos falando pra ele parar com aquilo e quer saber o que eles fizeram de tão errado. Antes eram as forças punitivas e agora tem os cavaleiros e até mesmo todos os guerreiros. Por que tem tanta gente indo até lá? De repente alguém se aproxima dizendo que encontrou a garota. Eles se perguntam quem é o cara ao lado dela. Um deles olha e diz que é o cara que tá nos cartazes. Louis, o famoso caçador de almas que percorre os campos de batalha. Eles ficaram sabendo que esse cara fugiu depois de pegar um monte de dinheiro da guilda dos mercenários. Frente a eles, o Louis só quer saber se essas vão ser as últimas palavras. Porém, o cara diz que tem mais algo que ele quer perguntar. Ele coloca a lâmina no pescoço do Louis e pergunta o que ele quer escrito na lápide. Os caras parecem animados, até porque a recompensa por ele é muito boa. O Louis diz que pelo visto ele é novo com ameaças, até porque já cortou todo mundo, avisando que quando você ameaça alguém, primeiro você mostra habilidade. O corpo de 2 cai no chão, e do fundo um cara fez a última mulher do planeta de refém.
Ele fala pro Lui não se mexer ou ele vai acabar com a única esperança da humanidade. Porém o Lui taca a lâmina na cara dele, dizendo que não é assim que se ameaça alguém. Estranhamente, o Lui parece deixar os caras ir embora. A loira agarra ele e pergunta se ele tá do mesmo lado dela. Ela pede por socorro para que ele salve o pessoal da cidade. Porém, é a hora que ela nota que todo mundo ali já morreu. Infelizmente, ela chegou tarde demais. Ela cai no chão, dizendo que todas as pessoas ali eram boas. Foi aí que o Lui também tomou um susto com o que ele estava vendo. Os cortes mostravam que a lâmina que passou com certeza estava com Eteri. O lugar inteiro foi fatiado no meio. Foi aí que ele se lembrou do golpe do Tyron, que dizia que em habilidade e experiência ele era muito melhor. E usava a tal da habilidade que cortava tudo em 20 metros. E no meio do campo de batalha era possível ver os vestígios daquele poder. Na mansão do Visconde Bior, na Floresta Negra. Alguém tá se arrastando pelo chão tentando sair vivo. Um cara com machado pergunta o porquê ele se arrasta como um inseto. O cara ia falar que ele tava ferrado se o Gilpod descobrisse quando foi cortado no meio. O cara diz que não tá nem aí pro tal do Gilpod e ele vai matar qualquer pessoa que for contra o Visconde. Nessa hora, um cara aparece nas costas e avisa que os soldados que eles enviaram foram mortos pelo coletor de almas. O homem parece reconhecer, dizendo que pelo visto Lui tá perto. Vai ser até melhor então. Ele tá ansioso pra ver o rosto daquele cara. De volta no vilarejo do Gilpod, o Lui explicou tudo o que aconteceu. Só que explica que a escala do ataque dessa vez foi diferente. Eles perderam uma certa guerra e trouxeram todo mundo que sobreviveu pra esse lugar. O Gilpod se levanta, dizendo que tá tendo muito ataque ultimamente e ele só não esperava que eles invadissem a cidade. Ele vai ter que capturar todos esses caras vivos e causar um probleminha pro Visconde. O Lui pergunta o porquê que ele não vai matar os caras. O Gilpod diz que eles são caçadores de bestas demoníacas e não de humanos. O Lui diz que entende, porém ele tem que ser cuidadoso porque tem alguém bem poderoso entre os cavaleiros. E se é o cara que ele conhece, vai ser bem difícil. Do nada, o Gilpod olha pra última mulher do mundo e fala que vai passar a função dela no combate. Ela fica assustada, dizendo que nunca nem lutou. Mas ele diz pra ela ficar tranquila que nem todas as funções são de combate. Ela tem um papel fundamental. O meme já tá cansado, mas como a última mulher do mundo, ela foi usada de armadilha junto com o Lui. Ela tá se tremendo, perguntando se ele tem certeza que essa é a melhor função pra ela. O cavaleiro aparece e diz que essa fogueira é muito óbvia, então é bom eles se aproximarem com cautela. O cara vem dar um chute no Lui pra perguntar onde tá o resto. Porém o Lui faz ele de lego e já tira a primeira pecinha. O cara cai no chão falando pra devolver. Porém o Lui só fala pra garota agora e se esconder na cidade. No swag ele tira a capa, dizendo que assume daqui em diante. Os soldados avançam, dizendo que só tem um no fronte. Porém o Lui avisa que eles caíram bem na armadilha. O chão embaixo deles abre com todo mundo caindo. Alguns conseguiram evitar o buraco. Porém, quando olham pra trás, um tronco de madeira dá-lhe uma batida que joga tudo que sobrou pro buraco. Os outros que desviaram tentam correr pra outra direção, porém são capturados por uma armadilha também. O Gilpod diz que os cavaleiros estão ficando estúpidos esses dias. Ele então reconhece o cara do machado que o Lui tinha falado, que diz que ele é um bastardo. O Gilpod dá um chute na cara de um deles, avisando que se eles cortarem a corda, também vão cair no buraco. Ele então grita pelo Lui, avisando que o cara do machado tá aqui. O cara reconhece o nome, só que o que ele não sabe é que o Lui tá logo nas costas. Ele dá um golpe bem no machado do cara e reconhece que ele tá diferente. Ele continua trocando ataques enquanto percebe que a forma como esse cara usa Eteri e até a forma como ele maneja o machado é tudo parecido com o Tyron, porém ele é muito mais rápido do que ele. Lui pergunta se ele não é o Tyron, e o cara parece estranhar essa pergunta, querendo saber como ele ousa misturar o nome dele com o daquela pessoa. De repente, um dos macacos aparece gritando nas costas. O cara toma um susto ao ver uma besta demoníaca. Os soldados pensam que esses monstros fazem parte do plano deles, que atacam um dos soldados que tava lá na frente. O Gilpod faz um X com o braço e diz que é pra todo mundo parar o que tá fazendo e lidar com as bestas. Isso deixa o Lui meio confuso, até porque ele tá no meio da treta. Porém, os bichos atacam a cidade e começam a destruir tudo. O Gilpod avisa que eles vão ter que entrar em formações e aos poucos ir contra-atacando. Porém, um deles tá indo atacar a luta do Lui contra o cara do machado. O Gilpod diz que é pra eles tomar cuidado e que não era hora deles ficar brigando um com o outro. Porém, o bicho já tá prestes a morder e nenhum deles larga. Eles só encaram a criatura e no último segundo mudam a direção dos dois golpes pra ela. Uma besta toma um soco na cara que afunda ela no chão. Obviamente era o Gilpod que tá confuso por esses macacos de pedra terem vindo tão longe. Do fundo alguém grita que a barreira da cidade tá quebrando e tem um monte de besta chegando. Um deles tá prestes a ser mordido por um lobo. E esse no caso não teve salvação mesmo não, esse morreu. O pessoal se pergunta como tantas bestas de alto nível estão ali. Vendo aquilo, o Gilpod fica confuso, se perguntando o que tá acontecendo no centro da floresta. Mas um bicho cai no chão
E o cara do machado fala que é infinito. O monstro ao lado dele abre o olho e vem pra dar um soco se aproveitando que ele tá de costas. Porém, o Louie que corta a cabeça. Antes de matar os humanos, vamos matar os bichos pelo menos. O Louie diz que vai ter que explicar pra que ninguém não morra, mas ele precisa cortar a cabeça desses macacos ou eles regeneram. O cavaleiro grita com ele falando que ele consegue se virar e o Louie só concorda. Mais um tá vindo atacar os dois. O Louie avisa que é bom ele não morrer porque tem coisa pra resolver. Vendo o Louie se jogando no monte de monstro, ele fica pensando que o maldito falou pra ele não morrer. Ele ativa o machado falando que se alguém vai morrer, vai ser ele. E manda um corte que passa por todas as cabeças dos macacos. Os bichos caem tudo no chão. O cara diz que agora nem o Louie vai se regenerar. Porém, da fumaça vem uma lâmina que arranca o elmo do cara. O Louie diz que se ele atacar de novo pelas costas, ele vai morrer. O elmo bate no chão. E o cara diz que é interessante que o tal coletor de alma só deu um aviso e não matou ele. O Louie reconhece que ele não é o Tyron e o cara diz que quer perguntar algo pra ele. Por acaso o pai dele já falou sobre ele? O Louie pergunta quem que é o pai dele. O cara diz que o nome dele é Marco e ele é o filho do Tyron, o cara que ele matou recentemente. O Louie nem sabia que o cara tem um filho e pergunta se por acaso ele tá ali por vingança. O Marco diz que não tá nem aí pra vingança, na verdade ele matar aquele velho foi um favor. Ele parece não gostar que o grupo nunca tinha falado sobre ele. Quando de repente tá tudo tremendo. O pessoal no buraco tá escutando um som vindo debaixo da terra. Um flash de luz azul passa pelo buraco. E uma besta demoníaca que ninguém nunca viu aparece. Os caras são presos pelos tentáculos e logo devorados. O Tyron dá-lhe um soco atravessando ela no meio. O cara que foi salvo por ele cai no chão e pergunta por que ele o salvou se são inimigos. O Gilpod fala pra ele se preocupar em salvar os aliados e calar a boca. Avisa que a barreira já foi quebrada e manda todo mundo focar em salvar qualquer pessoa possível. O Louie fala que ele é insano. Por que ele tá querendo salvar os inimigos? Eles não vão ajudar. Porém, Gilpod diz que não se precisa de uma razão pra salvar uma pessoa. Aquilo dá um susto no Louie. Porém, ele concorda que o cara tá certo. A insistência do Gilpod de salvar as pessoas é um senso de moralidade que ele só viu no seu último mundo. Nesse mundo, essa seria a verdadeira função de um cavaleiro. Mas seja na vida passada ou no mundo atual, ele nunca viu ninguém ser digno desse título. O Gilpod é o primeiro verdadeiro cavaleiro que ele vê. Um cara atrás diz que isso é ridículo. Era o Marco falando que pelo visto o líder deles não sabe como usar as pessoas fracas. Ele diz que é só prestar atenção no combate. Mesmo quando são salvos, eles mal conseguem lidar com algumas bestas fracas. Ele se prepara para golpear com o machado, falando que quem é forte tem que fazer a escolha certa. O Louie diz para ele não usar aquele poder ou até mesmo os aliados dele vão ser afetados. Porém o cara sorri, dizendo que sabe disso muito bem. Ele manda o corte falando que essa é a única escolha. Porém o Louie interrompe o golpe dele e pergunta se ele realmente é um lixo que não se importa nem com a vida dos companheiros. O cara sorri, dizendo que ele tá sendo maluco e ele nunca tentou matar os aliados. Se eles morrerem agora com essas criaturas, a vida deles vai ser usada para um propósito melhor. Ou por acaso o coletor de almas está querendo falar sobre simpatia depois de ter matado centenas nas guerras. Uma pessoa que mata até mesmo os aliados quando necessário. O Louie diz que ele tá certo. Ele não tem a mínima ideia porque o Gilpod tá salvando aqueles que vieram matar eles, porém ele não vai fazer isso. Corta o braço do Marco falando que realmente a especialidade dele é matar os outros. Agradece dizendo que ele se lembrou que foi feito pra cortar os outros. O Marco tá agonizando sem entender o que ele fez. Enquanto Louie olha o relógio vendo que tem 947 horas. Ele sabe que esse Marco é um lixo, porém ao menos é um cavaleiro, então deve dar umas 60 horas. Indo com a lâmina, ele diz que não é nada pessoal, é só que a vida dele vai ser pra um bem maior. Ele arranca a lâmina, porém parece perceber que o cara ainda não morreu. Ele vai ter que dar mais um ataque, quando de repente a floresta inteira treme. E do meio das árvores surge uma criatura gigantesca. Um urso com o olho vermelho que de longe encara todo mundo. O Louie fica assustado e se pergunta que droga de monstro gigante é aquele. E o Gilpod parece reconhecer aquele como o urso vermelho que é o mestre dessa montanha. Para aquele bicho ter saído daquele lugar, alguma coisa tá acontecendo. De repente um soco vem e bate no peito do Louie que é arremessado. Ele pensa que isso é impossível. Vendo o Marco de pé, ele tem certeza que furou o coração dele. E por que estranhamente agora ele tá com uma mão igual dos macacos de pedra? Com um frasco na boca, o Marco sorri, perguntando como ele tem coragem de chamar ele de lixo. Em um flashback, o Marco sofre um corte na cara. É quando ele ainda era novo e tava treinando com o pai. O Tyron falava que se fosse uma luta de verdade, ele já tava morto. O próprio Marco falava pro pai que ele era um louco e ia acabar matando o próprio filho. Porém, o Tyron dizia que ele tava sendo um covarde e era pra se levantar logo. Ou ele ia acabar morrendo igual um lixo no campo de batalha.
Um tempo atrás, o Marco estava andando pela cidade quando ouviu uns caras dizendo que ele era um lixo e que ele só era propriedade do Visconde por causa de uma dívida do pai. Porém, se o pai era ruim e morreu igual um lixo, ele deve ser um lixo também. O Visconde então o encara de cima, perguntando se foi ele que fez isso contra todos os seus seniors. Ele fica em silêncio e os cavaleiros mandam ele responder. Porém, o Marco diz que eles que são idiotas. Cavaleiros que trabalham pelo Conde são ridículos, já que ficam morrendo no campo de batalha pelo nome dele. Pior ainda, morrendo por um desconhecido. O Visconde pergunta se as coisas teriam sido diferentes se ele estivesse lá. Num surto de bipolaridade, o Marco diz pro Visconde que ele é mais valioso que aqueles caras. Será que ele não consegue perceber o quão mais promissor ele é? O Visconde diz que se ele fez isso para provar alguma coisa, ele foi idiota. Porém, já que ele realmente quer provar que ele é um verdadeiro guerreiro, de agora em diante ele vai comandar essas tropas. Um tempo depois, o Visconde avisou que ele só recebeu a função de líder porque era pra ser do pai dele. O Marco pergunta se é só essa a razão e o Beora diz que tem uma a mais. Por acaso ele não ficou sabendo que o Taeron tá morto? Ele não tinha ideia que o pai dele tinha sido morto, até porque eles não tinham contato. E o Visconde fala que o único sobrevivente foi o coletor de almas conhecido como Louis. O Marco sorriu pensando que esse cara trouxe muitos benefícios pra ele. Vendo isso, o Beora diz que ele não parece triste com a notícia da morte do pai. Como resposta, ele sorriu, dizendo que o pai sempre falou que aqueles que morrem são lixos, então ele desapareceu por ser um. E eles não têm tempo pra ficar se lamentando da morte dele. O Beora falou pra ele olhar pra uma pedra gigante no horizonte. Aquele lá é o símbolo da Floresta Negra, onde as bestas demoníacas aparecem. Os itens lá vendem por um bom valor e eles estão precisando de uma nova fonte de renda. Porém, tem um grupo chato na floresta. O Marco entende na hora o pedido para eliminá-los. O Beora entrega o frasco, dizendo que é uma bênção para garantir o sucesso. Olhando aquilo, o Marco fica curioso. E o Beora diz que não é nada demais. É só ele utilizar isso quando enfrentar alguém muito poderoso. O frasco cai no chão e ele corre na direção do Louis. Agora, com o braço dele transformado em macaco, ele dá um soco direto na lâmina do Louis. O impacto empurra tudo pros lados. Enquanto ele continua golpeando, ele pergunta cadê o espírito de coletor de almas do Louis. Ele só consegue se defender. Ele dá mais um e o Louis é arremessado pra trás. Assim que ele olha pra cima, o cara já tá vindo de novo. Ele ativa um raio vermelho no braço dele e fala pra ele morrer. Uma explosão acontece na floresta, porém alguém bloqueou ele. Era o Gilpod pedindo desculpas por ter que se envolver. Dá-lhe um soco que arremessa ele. O Louis agradece pela ajuda, mas diz que consegue lidar com isso. O Gilpod fala que não tem porquê ele agir assim. Dá um soco na barriga dele e pede desculpas, dizendo que ele cruzou a linha de um caçador de bestas demoníacas. Alguns dos caçadores fogem pela floresta enquanto dizem que os cavaleiros do Bior fugiram. E o cozinheiro também correu com o Louis nos braços. Eles sabem que o Louis vai ficar com raiva quando acordar e descobrir. Porém, isso é algo que eles não podem deixar alguém de fora da luta enfrentar. O Gilpod diz que aquele é o destino que eles todos vão enfrentar. Se aquela criatura descer a montanha, vai ser um desastre terrível. Ele grita para todos que mesmo que eles morram ali, ao menos eles vão ganhar tempo para que os civis escapem. Meio século atrás, Caos, o deus dos demônios, invadiu esse continente com seu exército. Todas as raças se juntaram para enfrentar eles e aquela foi conhecida como a Guerra Sagrada. Naquele tempo, várias espécies formaram alianças e foi isso que levou à vitória. Porém, como resultado da guerra, as outras espécies além dos humanos entraram em extinção. Desde então, bestas desconhecidas começaram a aparecer em todo o continente. O imperador Troisen, que foi a pessoa que mais ajudou na Guerra Sagrada, disse que seria responsabilidade dos aristocratas lidar com as bestas. Vários cavaleiros se voluntariaram para lidar com as bestas nos lugares onde elas apareciam. Para ser mais exato, na verdade, elas foram forçadas a se voluntariar. O Gilpod perguntou se os aristocratas seriam responsabilizados porque um monte de jovem cavaleiro estava sendo enviado. Ele questionou se aquele era o verdadeiro desejo do imperador. E o sacerdote perguntou se o Gilpod ia fazer o trabalho dos cavaleiros então. O imperador não respondeu nenhuma das duas perguntas. Ele só ficou em silêncio. Desde aquele dia, o Gilpod vive nessa floresta. Porém, não tem arrependimento nenhum. Mesmo que ele morra hoje, ele vai levar um dos maiores com ele. E com isso, o combate entre as bestas demoníacas e os caçadores começou. Eles pareciam estar conseguindo lidar com os lobos. Porém, o Gilpod percebeu que o número parecia não diminuir. Ele olhou para o urso vermelho no horizonte e os seus aliados logo abaixo das criaturas. Ele conseguia sentir uma energia indescritível vindo de lá. Era a energia do comandante da montanha que vinha do peito dele. Ele sentia que aqueles lobos que atacavam ele tinham a mesma energia, por mais que menos. Facilmente o Gilpod destruía tudo. Até as bestas começaram a ficar com medo dele. Era um punho de luz e todos os monstros eram despedaçados. Ele tinha certeza que a razão para tanta criatura demoníaca era aquele ursão frente a frente com ele. Ele preparou um soco dizendo que não sabia de onde essa energia vinha. Porém, ele deu-lhe um soco no peito falando que ia descobrir.
No meio da carne da criatura dava pra ver um cristal vermelho gigante. O Gilpod não sabia o que era, mas se o bicho tava guardando com tanta vontade, precisava ser destruído. Porém, uma luz cegante saiu do cristal e uma explosão aconteceu na floresta. De longe, o cozinheiro tava levando Louie no braço, que tava prestes a acordar. Ele se levantou meio tonto, perguntando pra onde estava sendo levado. E perguntou pro Peniel aonde que tava o Gilpod, que ficou impressionado que ele já tava de pé. E explicou pra ele que aquela criatura era o urso vermelho. Ele é um tipo de monstro que coletava ether em seu próprio peito. O problema é que um tão grande como aquele já era considerado uma catástrofe. Por isso que o Gilpod pediu para que ele fosse recuado. Porém, o Louie fala que isso é besteira. Ele tem que ajudar o Gilpod. O Louie tá prestes a dizer que é difícil de acreditar, porém ele realmente é forte. Porém, o Peniel não diz nada. E tremendo pede para que ele ao menos salve as pessoas que estão na floresta e avise o Império sobre isso. Para essa situação, eles já era. Ele ia falar alguma coisa quando o braço foi cortado. O sangue bate no Louie e ele não acredita o que aconteceu. De trás é possível ver a mão de um macaco. O Louie toma um susto e era o Marco dizendo que o rosto dele tá lindo com essa expressão. E que realmente o destino do fraco é ser consumido pelo forte. O Peniel cai no braço do Louie e fala que ele precisa fugir. Ao menos ele tem que sobreviver. O Louie coloca ele no chão e fala pro Marco que realmente os fracos precisam ser consumidos pelos fortes. Ele puxa a adaga dele e finaliza o Peniel dizendo que jamais vai esquecer esse sacrifício. O Marco sorri, dizendo que ele é um psicopata por ter matado o próprio aliado assim. Porém, ele toma um susto, alguma coisa aconteceu enquanto Louie dizia que só colocou o Peniel para descansar. Ele fincou a adaga do deus da guerra no peito do Marco e disse pra ele que ele se tornou uma pessoa diferente. O Marco não entendia o que estava acontecendo, mas já estava sendo cortado no meio, com Louie dizendo para que ele não o odeie, ele só estava usando a vida do mais fraco. Partido no meio e com uma cratera aberta, o corpo dele cai no chão. Vendo ele cair, o Louie percebe que o corpo dele não vai regenerar. O Louie percebe que o tempo que ele recebeu as habilidades lembram um macaco. Ele só acha estranho que um humano tenha poder assim. Só que o que é importante é como lidar com aquela besta gigante agora. Ele diz pro Peniel que só mais tarde ele vai poder sair desse lugar. E então parte na direção do monstro, pensando que agora ele carrega a vida do Peniel com ele e ele não pode parar nesse lugar. O Gilpod foi arremessado para trás. Ele sabia que tinha chegado muito perto, porém o urso se regenerou completamente e ele começa a pensar que aquele é invencível. O urso solta um rugido e o Gilpod avisa todo mundo para atacar junto. Todos os caçadores avançam na direção do urso, porém quando eles socam o bicho, o braço dele fica preso e cravado, e da própria pele sai uma boca e finaliza eles. O Gilpod fala pra eles tomar cuidado que o bicho tá se mutando. Quando ele olha pra cima, ele virou um monstro demoníaco cheio de bolha. Algo irreconhecível, que com um monte de tentáculo ataca os caçadores. Eles não têm nem como se defender e começam a ser devorados. O Gilpod se lembra de algo parecido na Guerra Sagrada. Uma aura que traz uma catástrofe e ele consegue sentir aquilo no centro daquela besta. É impossível vencer esse monstro se aquilo não for destruído. Ele continua avançando e desviando dos ataques. Só que um deles pega bem do lado da cabeça dele. O Gilpod diz pra eles saírem da frente e dá um pulo atravessando todos os bichos. O soco pega lá no queixo do urso. Mais uma vez ele tá frente a frente com um cristal exposto. Ele não pode perder tempo ali, então com esse ataque ele vai finalizá-lo. O soco pega em cheio no cristal. Porém o Gilpod toma um susto. Um soco que ele deu carregava o máximo de poder que ele consegue exercer. Porém não fez nenhuma rachadura. E o pior é que o bicho tá voltando a se regenerar. Ele segura a pele do monstro para que o cristal não seja protegido de novo. Essa é a única chance que ele tem. Ele começa a dar cabeçada pensando que precisa achar uma saída para aquilo. Ele não tem arma nem ether, então ele continua só dando cabeçada pedindo pro cristal destruir. Porém ele começa a ficar sem força se perguntando se aquilo é o fim. Ele não tem medo da morte, é só que se eles não vencerem ali, ele sabe a quantidade de vidas que vai ser perdida na cidade. O Gilpod não sabia o que fazer quando escutou alguém dizendo que ouviu um barulho alto. Era o Louie nas costas carregando a adaga do deus da guerra. O Gilpod perguntou como ele estava ali, e o Louie só avisou que ele ia destruir tudo de uma vez. Se preparando por ataque, ele falou pro deus da guerra mudar a arma e pediu a lâmina dupla. 12 horas foram tomadas do seu tempo de vida. E o Gilpod ficou desacreditado. O que ele estava vendo, ele sabia que não era etéreo. Aquilo era o poder do deus da guerra lá 1. Cada segundo da lâmina no combate arrancava horas da vida do Louie. Porém, com um corte, o cristal foi rachado no meio e a besta inteira partida. A explosão varreu a floresta. E todo mundo que estava sendo consumido pela criatura caiu no chão sem entender o que aconteceu. O Louie então disse que ia perguntar um negócio pro Gilpod. Ele teria morrido se ele não tivesse chegado para salvar.
Por que ele fez algo tão arriscado assim? Ele poderia só ter deixado o Visconde Beor lidar com isso. O Gilpod põe a mão na cabeça, dizendo que achou que ele ia falar outra coisa. É só que como um caçador de demônios, é ele que caça os demônios. Como é que ele vai deixar um dos maiores pra outra pessoa? O Louis sorri, dizendo que entendeu. Nessa hora, o Gilpod pergunta o porquê ele então voltou, já que isso realmente não é da conta dele. O Louis pergunta que papo é esse de não é da conta dele. Por que ele deixaria um dos maiores pra outra pessoa? Até porque ele ganhou 1500 horas só com aquele bicho. O Gilpod ficou desacreditado que o Louis falou que não ignoraria aquilo como um caçador de demônios. Porém, o Gilpod estranhamente riu na cara dele, falando que ele não era um caçador de demônio com uma habilidade tão ruim. Que tipo de caçador é esse que não deixa nem o resto do bicho? O Lu então pede pra ele ensinar como é que faz. O Gilpod fala que se ele é tão insistente, a partir de amanhã ele vai mostrar como é que se faz. O Louis diz que espera que eles se deem bem e cai no chão desmaiado. O Gilpod pergunta algo, mas ele só diz que não tá muito bem não. Esse é o preço por ter usado o poder do deus da guerra, porém ele acha estranho que tá escutando um som de bip. E uma mensagem do sistema avisa que ele não mais pode usar a proteção do deus Laun. Em um outro lugar, um loirinho viaja dizendo que não quer trabalhar não. Ele fala pra pessoa do lado que essa floresta negra é segura até onde ele ouviu falar, então por que eles vieram aqui? A segunda última mulher do mundo fala pra ele tomar cuidado com o que diz, até porque essa floresta só é protegida por causa das montanhas que a cercam. Se isso quebrar, não vai ser problema pequeno e eles podem estar envolvidos com aquilo. O loiro diz que sabe muito bem e fala pra ela concordar com ele um pouco, e ela diz que não é possível. O loiro diz que fala isso só pra se acalmar um pouco, até porque ele sabe muito bem o que acontece se um selo se quebra. Ele libera todo o poder mágico que corrói e corrompe o solo, tornando aquilo em um lugar de morte. Ele tampa a boca dizendo que o cheiro daquilo é a pior parte. A garota diz que se esse é o caso ele não vai vomitar e ele pergunta do que ela tá falando. Ela diz que parece que a situação já foi resolvida. Ele pergunta então por que eles vieram até lá e por que esse lugar tá tão calmo. Eles têm certeza que ali é a parte norte da floresta de Troisen, porém parece bem. Ele sorri, dizendo que pelo visto acharam uma situação bem interessante. De volta com Louis, ele tá sentado numa besta falando que ele vem caçando o dia inteiro e só achou uma. Desde aquela última guerra, a situação no lugar mudou muito. Pelo visto, a razão de ter tantos monstros ultimamente foi por causa do monstro. Porém, o outro problema, que é muito mais sério, é o sistema que avisou que ele não mais pode usar o poder de Laun. O Gilpod aparece e pergunta por que ele tá sentado descansando. Com uma cara de bravo, ele fala que ele fica pedindo pra aprender, porém falta determinação. O Louis sorri, dizendo que o velho tá muito animado, enquanto pensa que agora que não tem o poder do deus Laun, vai ter que aprender a lutar com o Eteri. Aquele incidente com a besta gigante foi resolvido, mas aquilo só foi possível por causa dos sacrifícios. Os colegas foram todos enterrados próximo ao vilarejo e foi dado um simples adeus. Os soldados do Beor foram enterrados ao lado e o Gilpod falou que não acha que eles vão gostar disso, porém o cara de brinco diz que eles devem estar felizes de poder descansar. O Gilpod sorriu, falando que se esse é o caso, logo logo ele vem descansar com eles. O Louis foi no túmulo do Penil e pediu para que ele pudesse cozinhar em sua próxima vida. Desde então, ele está sendo treinado pelo Gilpod, que vem para ativar o soco, falando que ele só pode concentrar o Ether em regiões específicas ao invés de preencher o corpo inteiro. Socando o Louis, ele fala que dói tanto o soco dele porque ele concentra bem o Ether. Porém, no meio da luta, ele sempre perguntava quando que o Louis ia dizer como ele usou o poder dos deuses. O que ele viu no dia que eles mataram o monstro claramente foi o deus da guerra Laun. O Louis tentava disfarçar, falando que ele viu errado e tomava uma na barriga. O Gilpod dizia que ele era bem espertinho, porém tinha certeza, já que ele devia ter uma razão para não dizer. O Louis sabia que ia ser difícil demais explicar que ele era uma pessoa de outro mundo com uma janela de sistema. Depois de apanhar, ele apontava para trás dizendo que era a vez dela. A garota apareceu, falando que o nome dela era Belle. O Louis falou para ele tomar cuidado que ela era brava e o Gilpod ficou se perguntando por que aceitou ela. E aí ele se lembrou que depois da guerra ela saiu do meio de tudo ensanguentada, ele não tem ideia de como ela sobreviveu àquilo. Ela foi até o Louis e agradeceu ele, que ficou perguntando que tipo de piada era essa. Ela continuou agradecendo e ele falou que besteira ela estava fazendo. Ela disse que aquilo era chamado respeito. O Louis sentou na árvore e o Gilpod foi falando que eles iam aprender sobre Ether de novo. Ela queria saber quando usar a lâmina, porém ele falou que eles iam começar pelos básicos. Caído na árvore, o Louis ficou pensando que aquilo lembrava ele da última vez. De repente alguém apareceu, falando que o Gilpod era um tiozão e pelo visto estava muito bem. O Gilpod se virou, perguntando por que ele estava lá.
O loiro disse que tá a caminho de um outro lugar e só passou pra visitar. O Gilpod disse que ele era mentira e falou pro Louie dar oi pra eles, que eram os caçadores principais. Vendo eles, o Louie ficou confuso. Eles não pareciam carregar nenhuma arma, então como eles chegaram até ali? O Gilpod então perguntou o que os trouxe até ali e o loirinho disse que não era nada demais. Ele só queria saber se tem uma pessoa ali que usa o poder de Deus. O Gilpod tomou um susto e perguntou o que ele quer dizer com aquilo. Porém, o loiro estalou os dedos, dizendo que a pessoa então, pelo visto, tá lá. Os três foram cercados por um círculo mágico. E o Louie percebeu que era uma espécie de restrição. O loiro pediu desculpas, dizendo que infelizmente era uma tarefa muito importante. O Gilpod tava com raiva, porém o loiro falou que ia explicar rapidinho. Por acaso ele viu uma pedra gigante que parece um cristal, ela é chamada de pedra de selo. E aquela é uma pedra que só pode ser cortada pelo poder de um deus, porém alguém destruiu ela. Eles vieram olhar só pra ver se é um poder da Devas. Se não é um poder de um deus humano, então deve ser um daqueles pagões, e eles têm que lidar com isso. O Gilpod diz que ele sabe muito sobre o negócio só ser destruído pelo um poder de Deus. Pelo visto não é a primeira vez, não é? O loiro diz que muitas vezes isso acontece e o Gilpod quer saber porque ninguém foi avisado. Se eles soubessem que aquilo só pode ser destruído pelo poder dos deuses, eles não teriam se sacrificado. O loiro cruza os braços, dizendo que é por isso que eles não falam. Como é que eles iam saber a localização dos monstros então? Ouvir a palavra localização faz o Gilpod dar risada. O loiro agradece por ele entender, dizendo que realmente é difícil encontrar os produtos que vêm desse bicho. Quando ele vai falar algo sobre ser benefício pros dois, o Gilpod já tá prestes a acertar um bem na cara dele. O soco cria um flash de luz, porém alguma coisa protegeu o loiro. Até que enfim uma garota bem alimentada apareceu, e ela diz pro Techua, o loiro, pensar melhor no que fala. O Louie fica desacreditado que ela bloqueou a lâmina dele tão fácil. Ela é empurrada para trás e o Gilpod percebe que a lâmina dela é formada de Eteri. Ele sabe que só existiu uma família no Imperium que consegue fazer isso. E diz que ela deve ser da família do Gelo Kilis. Rapaz, a família do gelo, mas ela? Ela diz que não gostam do nome que dão pra ela de a lâmina preguiçosa. O Gilpod ri, dizendo que pelo visto tá fazendo a Junior ficar desconfortável. Ele vai pra cima dizendo que quer ver do que ela é capaz. Quebra dela no soco. A família que usa solidificação de Ether para criar armas temporárias em troca da liberdade de movimento. Kilis do Gelo. Ele agarra mais uma lâmina e quebra de novo, falando pra ela vir pra cima com tudo. Até porque ele sabe que tem um limite de quantas ela pode fazer. Porém, ela começa uma conjuração invocando várias lâminas nas costas. O Gilpod toma um susto e uma explosão acontece na floresta. Com a lâmina no pescoço dele, ela fala que pelo visto ele sabe das fraquezas. Porém, enquanto ele tá aqui com os caçadores, ela foi se afiando pouco a pouco. E agora é bom ele falar sobre o homem que consegue usar o poder de Deus. Ele olha pra trás dizendo que ela pergunta demais, ele não vai falar não. Ela então ergue a espada, falando que ela não tem o que fazer. Ela não quer usar métodos agressivos, mas vai ter que arrancar um braço pra lhe dizer. De repente o Louie grita pra ela esperar e avisa que like nesse vídeo ele já deixou, rapaziada. E se lembra que capítulo passado terminou quando aquela ruiva montada no Gilpod falou que ia matar ele se não dissessem quem usou o poder de um deus. Nessa hora o Louie gritou falando que tinha sido ele e mandando soltar o Gilpod, que ficou acabado no chão dizendo que ele era um idiota. Se ele tivesse ficado quieto, isso terminaria só com um braço. O loiro disse que eles teriam que checar e trouxe o Louie pra frente, que perguntou o que ele estava fazendo. O Techua respondeu que era uma magia simples e ia inspecionar o corpo dele, explicando que não importa qual seja a magia, todas elas deixam ao menos um traço. Quando a energia correu pelo corpo do Louie, ele disse que aquilo era nojento e se perguntou se era assim que os bruxos viviam. O Techua disse que era incrível. Avisou que tinha confirmado e que agora soltaria todo mundo. A ruiva pediu por ter sido rude e o Gilpod disse que tudo bem. O Techua então perguntou por Louie se eles poderiam conversar, algo que falou que era só dizer ali. Porém, o cara se aproximou e falou que sabia que ele era de outro mundo. O Louie achou isso estranho, mas o cara explicou sobre a pedra de selamento. Depois da Guerra Sagrada, isso foi feito com os poderes dos deuses para parar os demônios. Essas pedras de selamento estão escondidas no continente e uma delas estava dentro daquela montanha. Porém, o selo foi quebrado e a pedra desapareceu sem traço algum. O Louie pergunta se foi chamado para escutar a historinha e o Techua diz que é por isso que aquilo só é quebrado pelo poder de um deus. E pergunta pro Louie se ele é um cavaleiro que usa o éter e também o poder dos deuses. O protagonista pergunta se tem algo errado com isso. O Techua diz que tem algo extremamente errado, já que o poder dos deuses não deve coexistir com o éter. Agora o Louie começa a entender porque quando ele ativa o poder dos deuses, o éter dele é completamente suprimido. É por isso também que ninguém entende o que ele faz e o Gilpod viu o poder do deus Raum. A pergunta que fica é como aquele cara sabe que ele não é desse mundo.
De repente, o Teshua pergunta se ele gostaria de rezar. O Lui pergunta o porquê e o cara fala que isso é um teste pra ver se ele tá realmente conectado com os deuses. O Lui pergunta se rezar por acaso conecta aos deuses. Aquilo deixa o Teshua mais bugado ainda. Como é que esse maldito tá recebendo poder se ele nem reza? O Lui então revela que ele recebeu a mensagem dizendo que o trato dele com o deus da guerra foi finalizado. O Teshua diz que os deuses só fazem contrato com pessoas de igual para igual, então é estranho que ele tenha recebido isso. O Lui começa a pensar que esse maldito tá entendendo tudo muito rápido. Será que ele fala logo da janela do sistema? O Lore então diz que ele já tem perguntas demais e seria melhor rezar primeiro. Ele junta as palmas e o cara fala que é só ele desejar com muita vontade que os deuses respondem. O Lui fecha o olho e diz pra esse bastardo que quer consumir a vida dele aparecer agora. Ele se vê numa galáxia com diversos planetas. E uma deusona aparece dizendo que as orações chegaram até ela. Ela se apresenta como a deusa da abundância e vida chamada Mersila, que respondeu ao chamado. O Lui fica confuso e fala que ele queria conversar com o Raum. Ela diz que o Raum não responderá a ele, já que desde que ele chegou, ele agiu por conta própria e não falou com os deuses, usando a bênção que eles deram como se fosse algo que pertencesse a ele. Confuso, o Lui pergunta de qual pedido ela tá falando. A Mersila ignora e diz que também vai culpá-lo pela preguiça dele. Porém, agora ela tá entendendo. Ele veio para esse mundo de uma forma instável. Ela avisa que ele deveria pagar por isso, porém ela vai ajudar um pouco. Com isso, o sistema sobe para 11% e algumas funções são restauradas. As quests voltam e uma missão principal ativa, com a recompensa final de deletar o sistema de tempo de vida. O Teshua tá vendo o nosso garoto ser banhado nas águas da Mersila. Porém, ele acha estranho. Nem mesmo os deuses conseguem aguentar o poder de um outro deus sendo derramado no próprio corpo. Porém, o Lui tá lá recebendo o poder de mais um outro deus como se fosse nada. Talvez ele seja aquela pessoa. Enquanto isso, o Gil pode estar reclamando que foi espancado. Ela pergunta se ele tá bem e ele diz que não foi nada. Porém, tá querendo saber por que o Teshua tá procurando alguém que usa o poder do deus. Ela fala que ela não tem ideia, ela só obedece às ordens. Porém, ouviu dizer que é pra acabar com potenciais perigos. Porém, ele não precisa se preocupar porque não tem problema vindo. O Gilpod avisa que é bom não ter mesmo, até porque se alguma coisa acontecer com o Lui, ele não vai mais ser o Guilford do Império. E vai fazer com que todo mundo ali pague o preço de encostar o dedo em alguém do vilarejo dele. Sentindo a pressão, ela entende que ele estava longe de ter usado o potencial máximo dele antes. Porém, ele sai fora dizendo que só espera que dê tudo certo, até porque o Lui não é estúpido. A Bel então chama a garota e pergunta como ela usou aquela espada brilhante um tempo atrás. A Ruiva mostra a espada e o Gilpod fala que é um segredo classificado, porém ela já tá na cara da loira ensinando na mesma hora, mostrando que são estigmas da mão que conseguem transformar a éter em espada. O Gilpod fala que esse nome tá muito grandioso, na verdade é só um simples circuito. A garota explica que o Yang é o que separa o éter e o Wing é o que junta ele. Por isso que um cavaleiro que usa a energia consegue aumentar o poder e também a resistência. E dependendo da forma como você coloca o éter para passar em certas partes do corpo, você consegue usar habilidades únicas. E a habilidade única do clã Killis é fazer coisas com o éter. A Abel pergunta pro Gilpod se eles sabem fazer coisas legais assim e ele diz que não. Ela faz uma cara de desapontada e toma um esculacho. Ele fala pra ela parar de ser gananciosa porque isso é algo que só pessoas extremamente talentosas recebem. O poder real daquilo tá por trás do talento e do esforço, não necessariamente na tatuagem. A Abel fala que ele foi espancado pela amiga ali do lado e ele fala pra ela calar a boca. Com isso, o Lui volta perguntando que bagunça é essa. O Gilpod quer saber se o cara fez alguma estupidez e o Lui diz que não, eles resolveram tudo. A Ruiva pergunta pro Teshua se ele consegue realmente usar o poder de Deus e ele confirma. Realmente é um cara que consegue usar o poder de um deus e a éter. Ele só ouviu falar de uma única outra pessoa assim. Então revela a coisa mais impressionante que não tinha só um deus conectado a ele, além de não ter um traço do deus que cria a humanidade. O garoto era muito peculiar e o Gilpod falou pra ele calar a boca um pouquinho. Ele então quer saber se tá tudo resolvido e o Teshua diz que sim, ele confirmou que o Lui não é uma pessoa ruim. O Teshua então fala que o Gilpod devia largar aquela floresta agora que a quantidade de monstros vai ser mínima. Porém, ele fala que pelos próximos 10 anos ainda teriam criaturas ali, então ele continuaria. O cara fala que a chance perfeita é pra ele voltar a ser um cavaleiro. Porém, o Gilpod diz que tá vendendo os monstros por 2 razões. De repente, 4 cavaleiros aparecem na frente deles e o Gilpod já quer espancar, porém os caras falam pra não bater, eles vieram aqui conversar com eles. Um bêbado aparece nas costas, chamando ele pra conversar. É um dos membros que diz que esses caras vieram e trouxeram até presentes. Sem jeito, o cara pergunta se o Gilpod aceitaria eles.
Com isso, naquela noite, eles já estavam brindando. A Belle perguntou pra Ruiva se ela não ia beber, que disse que não bebe em trabalho. Enquanto mais uma vez o Louie tava lá no canto sozinho, até que o Techua se aproximou e perguntou por que ele tava ali. Ele falou pra ele vazar, mas ele disse que não e trouxe um presente secreto, mostrando um cartaz de procurado dele que vai de 6 até 20 mil, dependendo do quão inteiro ele for capturado. O que o Pod diz que 20 mil é muito, quem que ele encheu o saco? Realmente é um garoto sortudo por estar vivo com 20 mil na cabeça. O Louie fala que era uma dívida com os mercenários e o que o Pod fala que é um valor alto demais só pra isso. O Techua então pergunta se eles realmente vão continuar ali e o Gilpod diz que já respondeu isso. Não só as tropas dele estão ali, como os soldados do Bear e também o pessoal dos vilarejos. Se não fosse por eles, todo mundo ali já teria morrido e ele não sabe o que vai acontecer. Mesmo sem ele na capital, lá eles ainda têm ótimos cavaleiros. Porém aqui, eles são os únicos que conseguem ajudar. O Techua diz que não entende, porém, se esse é o caso, não tem o que fazer. O Louie estava sorrindo, até que recebeu uma restauração da missão. E agora a principal seria iniciada. Nisso, ele lhe chamou pelo Techua e o Gifford e disse que tinha uma pergunta. Por acaso eles sabiam o que Banhara era? Na hora tamparam a boca dele e o Gilpod falou pra ele ficar quieto. O Louie ficou confuso, até porque a missão era procurar por Banhara. O Gilpod perguntou se ninguém mais tinha escutado isso e o Techua disse que não. O Gilpod se virou pro Techua que disse que ele não contaria pra ninguém. Ele então soltou a boca do Louie dizendo que não esperava escutar esse nome aqui. Vendo todo mundo encarando ele, o Louie perguntou qual era o problema. Por acaso ele tinha falado algo errado? O Gilpod tava com raiva e o Techua falou que o garoto não parecia saber, então ele iria explicar. Ele então perguntou se o Louie sabia sobre os 3 deuses que protegiam a humanidade. Ele falou que não. Ele então falou que os deuses eram o deus da guerra, Raum, a deusa da abundância, Mercila, e o deus da ordem, Charlotte. Foram eles que lutaram com o deus do nome que ele falou pelo bem da humanidade. Foi por causa desse nome que ele pronunciou que a humanidade foi quase destruída. O Louie percebe que vai ter que procurar pelos inimigos da humanidade. Ele pergunta se é por isso que não pode se falar o nome e o Techua diz que sim. Até hoje, estudiosos são mortos só por falar isso. O Louie diz que nada aconteceu quando ele falou e o Techua diz que não é bem assim. É que isso é considerado uma blasfêmia e você acaba sendo caçado pelos juízes da humanidade. E aqueles julgados passam por uma execução assustadora. O Gilpod fala para ele tomar cuidado e pergunta por que ele queria saber sobre esse nome. O Louie diz que não pode dar detalhes, mas ele tem que achar esse deus maligno. O Gilpod bate na mesa e pergunta o que o Techua fez, que disse que ele não fez nada. O Louie fala que não tem nada a ver com o loiro e sim foi uma decisão pessoal dele. Até agora, o único objetivo dele era sobreviver. Porém, hoje, quando ele encontrou a deusa com a ajuda do Techua, ele descobriu o que estava interferindo com o destino dele. O Gilpod pergunta se há algo a ver com o poder dos deuses e ele diz que sim. Ele precisa achar uma resposta do porquê os deuses estão interferindo com o destino dele e o que ele tem que fazer. O Gilpod fica se perguntando se o garoto tá planejando lutar contra os deuses. Enquanto o Techua sorri, mas o Louie revela que a conclusão dele é simples. Tá na hora dele ir embora. O Gilpod diz que ele é um bastardo já que entrou faz pouco tempo, porém ele é livre para fazer o que quiser. E avisa para ele ir até o reino de Cetria, a cidade que foi fundada dos humanos junto aos dragões. E lá deve dar para achar pistas sobre o tal deus maligno. O Techua fala que existe um rumor que o deus maligno tem a forma de um dragão. Além disso, o reino de Cetria não acredita nos 3 deuses, então é mais fácil encontrar informações lá. Com isso, eles vão dormir e no dia seguinte a Belle tá treinando. A Jean vai falar que ela tá treinando muito cedo e ela diz que quer ficar forte rápido. Ela pergunta qual é a razão e ela diz que não quer ser facilmente derrotada pelos outros. Ela quer balançar a espada igual Louie. A Jean então diz que vai dar uma espada de presente, já que pra ela aquilo não faz mais sentido. A Belle fica animada perguntando se pode e ela diz que sim. E ela fica toda animada dizendo que ela é a salvadora, porém o negócio racha na hora. O Gilpod lembra o Louie, o tipo de éter que ele ensinou não deve ser usado com espada. Como é uma forma de explosão da energia, se você usa, sua espada se destrói antes do ataque chegar no inimigo. O Louie diz que então o que a Belle fez foi usar éter mesmo tendo começado a aprender recentemente. O Gilpod fala que a palavra gênio descreve muito bem ela. O Louie fala que isso é bom então, pelo menos ele vai gostar de ensinar ela e ele concorda. O Techan fala que também vai embora, já que a comida daquele lugar é horrível. Ficar em um lugar sujo não combina com alguém tão elegante, logo toma um xingo do Gilpod. Porém, entrega algo pro Louie dizendo que esse é um presente. E explica que ele é o dono de uma companhia de mercadores e aquilo é o símbolo de um membro honorário. Se ele precisar de qualquer coisa, aquilo pode ajudar. O Gilpod também entrega um saco pra ele cheio de itens raros de monstros. Ele pode vender e ganhar um dinheiro pra se sustentar. O Louie sorri e agradece. Ele ficou 2 meses com essas pessoas.
2 meses atrás, ele lutava sozinho e não confiava em ninguém. Porém, 2 meses depois, ele não mais é uma pessoa solitária. A Belle fala pra ele não sumir pra sempre e o Gilport diz que é bom ele fazer umas visitas e voltar a hora que quiser. Com isso, mais uma vez o Louis se vai, dizendo que nada dura pra sempre. Ele sabia que chegaria o dia que ele teria que ir embora daquele vilarejo. É só que, de novo, chegou mais cedo do que ele esperava. Porém, dos céus, um cara de asas diz que as trevas logo voltariam. E eles, mais uma vez, espalhariam as forças por todo aquele continente. Só é uma pena que a pedra da Floresta Negra tenha desaparecido sem nenhum resultado. Vendo o Louis embora, ele diz que uma variável inesperada apareceu. Eles vão ter que ficar de olho naquela pessoa que pode ser um obstáculo gigante pro plano deles. Porém, avisa pra alguém que ele tá indo pra cidade central de Cetria. Sentada no trono do rei com ele morto da vida, ela diz que isso é bom. Nenhum homem lá foi capaz de satisfazê-la. Rapaz do céu, qual que é a briga que ela tá querendo aí? Fala pra nós. Na muralha de um castelo, alguém tá correndo. É o Louis sendo perseguido, falando pra esses loucos sair do pé. Por que os guardas estão abandonando o castelo e correndo atrás dele? Ele já na hora entende, deve ser aquela desgraça de pôster com 20 mil na cabeça dele. Porém, aqueles guardas parecem até que animados demais pra alguém que tá só caçando. Ele pensa em matá-los, mas logo imagina o que pode, dizendo que ele não pode fazer isso. Ele pensa então que se não é necessário, não vale a pena. Os caras continuam perseguindo, falando pra bolsa de dinheiro ficar parada. No meio da fuga, ele vê uns demônios indo atrás de alguns mercadores. Os caras estão gritando pra todo mundo abandonar as encomendas e correr pra cidade de Cetria. O Louis acha estranho, por que tem um monstro tão perto da cidade? E os mercadores já estão sendo passados para a próxima vida. Um deles cai no chão, o monstrão vem prestes a morrer, bloqueado por alguém desconhecido. O Louis sorri, já que agora os soldados vão se distrair com aquilo. Um dos que parece ser mercenários fala pro mercador que ele vai ter que pagar bem por aquilo, que agradece dizendo que com certeza ele vai pagar. O Louis acha isso estranho de novo, por que o mercenário tá tão próximo à cidade? Olhando pro exército, eles estão parados ali sem fazer nada. Os caras conversam sobre ir embora pra não se envolver em problema e que é uma pena perder os 20 mil. O Louis fica se perguntando que desgraça tá acontecendo com o exército dessa cidade. O mercenário dá uma espadada na criatura, porém ela logo se regenera. O cara fica assustado e é esmagado. Agora os mercadores têm que fugir, pedindo por socorro enquanto Louis só observa. Eles estão sendo destruídos e massacrados. Ele se vira, dizendo que ele é um cara procurado e se ele fizer alguma coisa só vai chamar a atenção. Porém, ele se lembra do Gilport falando que você não define o valor de uma pessoa pelo quão útil ela é. Você não deve ficar procurando razão para salvar um humano. O Louis então fica parado enquanto o mercador tá prestes a morrer. Na hora, algo passa pela cabeça. O bicho cai no chão e olha quem pulou. O Louis com a espada de éter passa pelos 3 e acabou, fi. Um segundo depois, ele ganhou 40 horas por cada monstro. Ele percebe que, pelo visto, são mais fracos do que as criaturas da Floresta Negra. Alguém vem correndo perguntando se é o mercenário que salvou eles. Ela se apresenta como Laia, da firma Horn. Ela explica que eles têm um contrato com o Reino Ali para matar os monstros. O Louis fala então para pagar logo a parte dele para ele ir embora. Porém, os outros mercenários aparecem dizendo que eles também têm direito à parte daquilo. Eles estavam quase derrotando tudo e até perderam um amigo. A Laia diz que se esse é o caso, ela precisa confirmar a força deles e fala para eles dar uma espadada no corpo. Os caras já ficam se olhando sabendo que não vai fazer nada. Ele dá-lhe uma, porém a espada só bambeia. Vendo que não deixou nenhum arranhão, ela agradece e diz pra eles ir embora. Eles gritam falando que é só porque estão cansados. Se eles fizerem de novo, o Louis fala pra eles calar a boca, liga o éter e facilmente fura, dizendo pra parar de agir igual criança e se eles quiserem aquilo é só vir pra cima. Aí os caras decidem ir embora, né rapaz? Tchau pra vocês. Porém, a Laia fala pra eles esperar e joga um pouco de dinheiro, dizendo que mesmo sem matar nada, eles ainda ajudaram a parar as criaturas. Se não fosse eles e o amigo que morreu, talvez não desse tempo do protagonista chegar. O cara sorri, dizendo que é uma garota generosa e se vai. O Louis pergunta por que ela deu dinheiro pra quem não faz nada e ela fala que a base da companhia é confiança. Se eles não pagarem nada, eles nunca mais ajudariam. Ele disse então que entendeu. Ela pergunta o nome e ele fala que é Louis de Rossier, porém ele tem isso aqui. Ela reconhece como a marca de um dono de indústria e pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que quer entrar no castelo de Cetrian, porém estão caçando a cabeça dele e pergunta se ela pode ajudar. Ela toma um susto e pergunta se ele realmente quer entrar ali. E avisa que ela não recomenda de forma alguma que ele entre naquele castelo. Cetria inteira tá à beira da destruição. Na sala do trono, Haki só fica com a língua pra fora, tá vendo um soldado falar com o rei, dizendo que tá todo mundo passando fome e várias criaturas estão invadindo o castelo. Ele pede ajuda, mas o rei passa a espada, avisando que a ordem da rainha é não gastar dinheiro, então é bom não falar mal dela.
Claramente, esse rei não tá bem da cabeça, dizendo que a cidade tá firme e forte. A cidade inteira tá basicamente abandonada. Os mercadores nem mais aceitam as moedas de cetria. Tentar manter a ordem naquele lugar nem vale a pena. A Laia chega pra entrar no castelo, o cara pergunta o que tem na carruagem, ela fala que de sempre. Com o dinheiro na mão, ele fala que hoje não tem inspeção e ela passa. Ela fala pro Louis que você resolve problemas com um pouquinho de crédito. Ele agradece pelo favor e ela diz que ele é muito gentil. Não é nada pra alguém como ele que salvou a vida dela. Ele então pergunta se ela gostaria de sair pra jantar hoje. Ah, rapaz, esse Louis tá jogando jogo. Ela parece não responder e ele pergunta sobre as divindades daquele lugar e ela diz pra ele ir no templo. Quando a carruagem para, ela fala pra ele também dar uma olhada na livraria. Ele então pergunta se ela vai trocar aqueles itens por dinheiro porque ele precisa pra alguma coisa. Obviamente tá cercado com um monte de cara querendo matar ele, porém ele foi lá pagar a dívida. Mas um cara de tapa-olho diz que ele perdeu a cabeça. É muito melhor matar ele e pegar os 20 mil do que receber isso aí. O Louis diz que se esse é o caso, por que ele tá hesitando tanto? Puxando a lâmina, ele avisa que é só matar. Porém, quem fizer um movimento com a espada naquele salão vai morrer. Nisso alguém aparece falando que 20 mil pra capturar alguém é estranho. É o careca que fala que tem que ser um país ou um nobre muito importante pra pagar tanto assim. E na hora sorri pro Louis falando que faz muito tempo que eles não se veem. O Louis tá perguntando o que aquele careca tá fazendo na cidade de Cetria. Ele explica que a unidade dos mercenários vai sair de lá e é por isso que ele tá ali pra resolver certas coisas. O careca então fala que seriam 8 mil na moeda imperial e aí estaria tudo pago. O Louis pergunta se ele vai parar de ser caçado e o cara diz que não porque não foram eles que emitiram essa captura. Além do que, ele ainda deve 6.580 só de juros. Ele bate na mesa perguntando quem que tá caçando ele e por que os juros é tão alto. Ele grita na cara do careca falando que 35% de aumento ao mês é contra as leis. Só que os mercenários ficam tudo rindo da cara dele por falar de lei. O mercenário fala pra ele ficar tranquilo que ali ao menos ele não seria caçado. Porém, diz que logo logo eles se encontrariam. O careca pergunta como ele quer fazer o resto do pagamento e o Louis mostra o saco de itens que o Gilpod entregou. Ele sabe que aquilo vale pelo menos uns 10 mil, porém o careca fala que não vale mais de 4.900. Ele pergunta como é possível eles pagar metade e o cara fala que essa é a situação de Cetria. Só tem um lugar pra vender isso e eles também não têm dinheiro. Começa a falar sobre um monte de coisa, as taxas dos transportes, a depreciação, o coitado não entende nada. O careca arruma um óculos falando que ele não precisa se preocupar porque sempre dá pra resolver no estilo mercenário. O Louis pergunta qual é a missão da vez e o cara diz que não é muito difícil não. É só ele ir na estalagem de Lumina e capturar a pessoa do quarto 201. O Louis tá só pensando sobre esse negócio de estar sendo caçado por um país ou por um grande nobre. Ele vai ter que resolver isso logo pra parar de ser caçado. Porém, não viu que alguém da janela já tava observando ele. Quando ele se aproximou da porta 201, quase tomou um soco. Ele recuou pensando que até que a garota era forte. Pelo visto tinha recebido um treino. Porém, na mesma hora tinha uma outra vindo pelas costas, só que ele segurou o braço dela facilmente. E se perguntou se tinha sido o marido que mandou capturar a mulher e filha. Ela ficou esperneando e no outro segundo tava dando risada, falando que pelo visto mandaram alguém bom. O Louis se perguntou do que ela tava falando, e ela disse que os mercenários falaram que iam mandar alguém bom. Na hora o Louis percebeu, o maldito carequinha tinha enganado ele de novo. O Louis explica que ele tá ali só pra terminar um trabalho e receber dinheiro. Ela fala que ele vai ser muito bem pago se conseguir terminar esse trabalho. E promete no nome dela, Dona Cetria Serior. Vendo que ela tem o nome Cetra, ele já sabe que é da família real e diz que é uma maravilha encontrar uma assim. Na hora se levanta e diz que tá indo embora, ela fala pra ele ficar parado ali. A cavaleira na porta diz pra ele se sentar também. A princesa ainda não terminou de falar. O Louis pensa que não vale a pena causar problema, então decide escutar ela. Ele pergunta o que ela quer e ela quer saber se ele conhece uma tal de Josefina. Ele fala que não e ela dá um esculacho, perguntando como ele não sabe da rainha maligna que acabou com aquele país. Ele fala pra ela dizer logo o que quer e ela diz que é pra ele se livrar da tal rainha maligna, deixando ele assustado. Na hora ele já tá indo embora falando que nunca que vai se envolver nesses negócios imperiais. Cetra é o país fundado por dragões e homens, porém ainda é um lugar pequeno. Por 100 anos tudo funcionou perfeitamente e as pessoas tinham um respeito mútuo. O pai dela e rei tinha criado o país para as pessoas daquele lugar, e todos ali sempre o respeitavam. E por isso o rei respondia com amor. Porém, aquele rei tinha alguém que ele gostava mais do que gostava das pessoas. A mãe dela e Rainha Josefine.
Aqueles dias foram felizes e ela gostaria que tivessem durado para sempre. Porém, ela morreu por causa de uma doença. Lá vai o rei maluco tentar trazer de volta, né? O rei caiu em desespero. O Louis interrompe a história e pergunta se ela é a mãe. E pelo visto já tá morta, então que tipo de trabalho é esse? A garota meio sem jeito fala que a história de verdade começa agora. Algumas semanas depois do funeral da rainha, a Josephine estranhamente apareceu em frente ao rei. Normalmente os mortos não voltam, mas essa Josefina agia e respondia da mesma forma que a anterior. E o calor e cheiro foi o suficiente para deixar o rei maluco. Eita, rei, você ficou maluco mesmo, hein, rapaz? Assim não fez bem não. Obcecado, ele começou a viver só por ela e não mais pelo país. Foi quando eles descobriram que, na verdade, aquele lugar não era mais controlado por ele. E se qualquer pessoa tentasse falar mal da nova rainha, era na hora punido. O Louis diz que é uma situação complicada, mas ele tem duas perguntas. Por que ela contou essa história em cima da cama? Ela grita com ele falando que ela não vai ficar olhando pra cima pra falar com ele não. Ele então diz que a segunda pergunta é porque elas querem a ajuda dele. Se ela realmente é a princesa, ela tem autoridade pra conseguir lidar com isso. Porém, a garota revela que todos os nobres estão do lado da Josefina. A cavaleira nas costas diz que ele, como mercenário, devia aceitar logo um monte de dinheiro. Mas o Louis fala que dinheiro não é tudo. Ele luta por isso, mas ele não se mata por isso. E diz que elas deveriam parar de tentar convencer ele sobre o quão certo elas estão e sim sobre o quão certo é a vitória. Ele então se levanta dizendo que se elas não têm nada pra falar, ele tá indo embora. A princesa grita como ele perguntando se ele realmente não liga se aquele lugar foi destruído. Ele diz que não e a cavaleira fala pra ele não desrespeitar de novo a princesa. O Louis avisa que sabe que ela é leal, mas é bom escolher melhor os oponentes. Será que ela se garante em sacar aquela espada antes de estar acabada? Com isso ele foi embora, fi, pensando que só gastou o próprio tempo ali. Não tem plano nem informação sobre o oponente. No final das contas era só uma criança cheia de ilusão. E agora o que ele tá precisando não é de bons atos. Até porque aquele careca maldito ainda tá querendo o dinheiro dele. Ele dá uma olhada no sistema e vê que a missão principal ainda não mudou. Talvez ele vai ter que ir na livraria que a garota comentou. Ele se aproxima e então acha estranho. Tem uma espécie de parede mágica na frente. Ele tentou atravessar, mas não dava. O Louis não tinha entendido que aquele mundo tinha uma estrutura específica. Para impedir que os pobres conseguissem mudar de vida, todo o conhecimento era selado para que somente os nobres tivessem acesso. A espadada que ele deu não fez nada naquilo. Pelo visto ele vai ter que achar outra livraria. Ele anda pra frente, só que estranhamente acaba no mesmo lugar. Só que dessa vez, de longe a porta parece se abrir e a barreira sumir. Ele se pergunta se tem alguém querendo que ele entre ali. Andando por lá, ele não encontra ninguém, mas como a porta abriu assim que ele apareceu, ele acha estranho. Alguém então diz que todas as pessoas que vão até lá têm a mesma reação, mesmo tendo objetivos diferentes. Eles ficam parados vendo a imensidão de conhecimento, mas não o caso daquele garoto, e pergunta se ele não se importa com o que tem ali. O Louis pensa que na Terra existem bibliotecas maiores e livros melhores. Ignora o que o cara falou e pergunta se ele tem algo sobre os deuses e especificamente sobre os malignos. O cara aparece nas costas dizendo que agora ele ficou interessado. O Louis vai para pegar a espada, porém ela não tá ali. O cara aparece em outro lugar guardando a espada dele dizendo que aquilo é muito perigoso. Segundo o seguinte, ele tá sentado com um chá na mão se perguntando que desgraça de bruxaria é essa. Ele então diz que eles dois são homens ocupados, então ele vai colocar uma regra. Cada um vai responder uma pergunta do outro até que a ampulheta acabe. E estranhamente o Louis teve a sensação que morreria se não respondesse com honestidade. A primeira pergunta que o cara fez foi se ele sabia o nome do deus maligno. O Louis disse que sim e falou Banhara, deixando o cara impressionado, dizendo que agora era a vez dele. O Louis disse que teve uma revelação e tá procurando pelo Banhara, então aonde ele encontra esse cara? O cara falou que Banhara não era um deus maligno, isso exude a arrogância humana. E que se ele quisesse encontrar Banhara, ele precisaria de um objeto sagrado e um templo. Ele então perguntou se ele sabia quem tinha decidido que ela era uma deusa maligna. Até porque não existem bons ou maus deuses, apenas aliados ou inimigos. Ouvindo isso, o Louis entendeu que ela é considerada uma inimiga pelos julgamentos humanos. O bibliotecário respondeu que exatamente isso, foram os deuses humanos que quiseram que todos vissem ela como uma inimiga. O Louis falou que o cara teria que revelar qual era o objeto sagrado e qual era o templo. Um cara disse que o objeto sagrado estava em Cetria e o templo estava ao norte. Porém, infelizmente, eles não sabem exatamente aonde está o corpo da Banhara. O Louis perguntou que negócio era esse de corpo e o cara falou que ela não era uma deusa que atualmente existe. Ela se rebelou contra o deus da humanidade chamado Charlotte e perdeu. Ele não sabe o que aconteceu, mas ela ficou sem poderes. E então disse que o garoto tinha perguntado muito, querendo saber o nome dele e quem ele era. Ele se levantou falando que ele era Louis de Rossier e um mercenário e queria saber uma forma de entrar em contato com a Banhara.
O bibliotecário respondeu que ele estava dizendo meias verdades, mas o Louis falou que ele fez a mesma coisa. Até porque se a deusa desapareceu, tentar encontrar o objeto sagrado e o templo é inútil. O bibliotecário explicou que as relíquias são feitas dos pensamentos dos deuses. Mesmo com ela não existindo, você consegue alcançar as ideias dela. Ele gostaria de falar sobre como completar o ritual, porém ele não pode. O Louis pergunta o porquê e o que ele sabe do ritual. O cara diz que não tá escondendo nada e outra é a vez dele perguntar. Mas infelizmente o tempo acabou. Ele avisa o Louis que eles podem conversar outra vez sem tempo limite, mas aí ele teria que vir pelo caminho oficial. Segundo o seguinte, ele tá do lado de fora com a xícara na mão, com raiva que não aprendeu desgraça nenhuma. Mesma hora ele vê alguém vindo pelas costas. Os caras avisam que aquele lugar ali pertence à família real, então por que ele tá vagando ali? O Louis fala que acabou de sair da livraria. Na hora o cara aponta a espada e manda ele parar de mentir. Ninguém pode entrar naquele lugar sem a permissão da realeza. Agora o Louis entendeu o que o bibliotecário falou sobre rota oficial. O problema é que a única pessoa que ele conhece da realeza é aquela menina do caramba. Ele decide sair de lá, levanta os braços e fala que tá indo embora. Porém o cara diz que agora ele já cruzou a linha e é um intruso suspeito. Eles vão ter que o prender enquanto já prepara uma lâmina de éter. O Louis começa a sacar dele falando que não tava a fim de fazer isso, mas já pede desculpas antecipadas porque ele não consegue se controlar muito bem. O cavaleiro fala pra ele parar de ser tão arrogante e parte pra cima. O Louis tá interessado em ver quão bons são os cavaleiros reais daquele lugar. Algo explode na frente deles e se perguntam quem é aquela silhueta na fumaça. Eles a reconhecem como a cavaleira Emma, e ela diz que foi a princesa que deu a permissão pro cara ali. Olha pro Louis e manda ele parar de complicar as coisas e guardar logo essa espada. O guarda diz que se esse é o caso, tudo bem, mas manda avisar a princesa pra parar de causar problema fora do palácio, porque são eles que limpam a bagunça dela que estão tendo dificuldades. Eles se vão e o Louis agradece pela ajuda, mas ela fala pra ele agradecer pra princesa. Ele diz que tudo bem, até porque ele tá querendo pedir algo pra ela. A doente aparece em cima de uma casa rindo da cara dele e falando que agora ele recebeu ajuda. Não é como se ela tivesse ficado seguindo até ele ter um problema pra que elas conseguissem ajudar. Porém, agora ele vai ter que pagar essa dívida mostrando gratidão. Morrendo de raiva, o Louis agradece. No final das contas, ela vai ter que ser o ticket dele pra livraria. Mais uma vez ela ri na cara dele dizendo que ele é um mercenário muito inteligente e dá as boas-vindas. Ele fala pra ela chamar ele de Louis de Rosier e ela manda ele calar a boca. Um tempo depois, ela fala que não é difícil entrar na livraria, porém ela quer saber o porquê ele quer ir lá. O Louis não tá muito afim de explicar pra não revelar nada, então diz que é só um mal entendido e tem algo que ele quer descobrir. Ela fica pensando sobre dar pra ele esse tal passe pra livraria real. Ele tá com medo dela saber que ele tá procurando por Banhara, e a princesa quer saber se ele não tá atrás do lendário dragão igual todos os idiotas. Ele pergunta o que é isso e ela fala que existe um rumor de um dragão na livraria. Porém, ela tem certeza que um mercenário como ele não ia ter interesse em algo assim. Ele fica feliz que ela tá completamente errada, mas jura pra si mesmo que ele vai bater na cabeça dela ao menos uma vez. Um tempo depois, ele diz que vai deixar bem claro. Isso claramente é uma rebelião, então ele não vai lutar pela vida dele ali. Principalmente considerando que se as coisas derem errado, eles vão ser procurados por todo o reino e vão ter que fugir desse país. A princesa diz que tudo bem, ela entende que ele como mercenário não pode se arriscar a ser perseguido pelo reino. Porém, ela avisa que tudo que ela precisa é que ele se torne uma barreira para aqueles caras. Louis fica pensando que algo assim só funcionaria se o oponente desistisse fácil. E pergunta se eles realmente vão matar essa safada com os três ali. Ele falou isso, fi. A princesa bate na mesa dizendo que não é só ela, o irmão dela tem o mesmo plano. De repente a Emma fala que chega disso e ela fica meio confusa. Ela avisa que pode ter gente escutando e ela fica meio hesitante. O Louis acha perigoso, se perguntando por que essa criança foi falar pro irmão dela o plano. Agora ele tá mais inseguro ainda que isso vai dar certo. Ela diz que o plano acontece em 4 dias e tudo que ele tem que fazer é proteger ela. Ela então fala pra ele ir embora porque ela precisa dormir pra crescer bastante. Ele fala que entendeu e vai passar do lado. Com isso a princesa diz que tá indo dormir e a Emma fala pra ir na frente. Tem algo que ela precisa checar. Do lado de fora, o Louis tá lavando o rosto, quando a Emma chama ele de coletor de almas. Ele pergunta se ela tem algo a dizer e ela avisa que checou sobre ele com os mercenários. E parece que ele tem um currículo incrível.
O pessoal suspeita que ele sozinho tenha matado todo o grupo de mercenários ao qual ele pertencia. O Louis ignora, perguntando se ela só veio encher o saco enquanto ele lava o rosto. E qual é o motivo dela vir falar sobre isso agora? Ela diz que não é nada importante e fala pra ele sacar a espada, dizendo que ela sabe que a princesa é o melhor pra esse país, só que ela não tem um olho bom pra julgar as pessoas. Avisando que agora que o príncipe se juntou, elas vão receber suporte do Cavaleiro do Dragão Azul, e especialmente o terceiro líder chamado de General César, que estava presente durante o período da Guerra Sagrada. Ela diz que não sabe se a princesa gosta do Louis, porém ela não gosta. E avisa que ele vai ter que provar ser necessário, já que agora eles têm um cavaleiro tão importante como esse. O Louis fica sério e pergunta se ela tá com raiva porque tomou uma bicuda. Ela diz que não. Ele fala que se esse é o caso, pelo visto ela não vai deixar ele ir. Então ele vai simplificar. Se ela cair, ela perdeu. E avisa pra ela vir com tudo porque ele nem vai usar éter. Na hora ela corre na direção e eles começam a lutar. A princesa observava tudo, curiosa para ver um intenso combate de espadas entre cavaleiros. Claramente não tá nada intenso, já que os dois não estão usando éter. A Emma tava se esforçando, só que o Louis facilmente se esquivava de tudo, pensando que realmente o pessoal dessa cidade é fraco pra caramba e joga ela pra cima. A coitada da princesa toma um susto e a outra trouxa cai no chão. Acabada, o Louis pergunta se aquilo ali realmente é um dos melhores cavaleiros de Cetria, e falou que as coisas assim seriam bem fáceis. A mesma frase que a Josephine falou, agora vendo o irmão da princesa derrotado. Caído, ele disse que ela estava ficando louca de atacar os verdadeiros herdeiros da cidade de Cetria. O tal do César falou pra ele desistir porque eles já tinham todas as evidências. De repente, a Serafine falou que todo mundo ali viu que o príncipe tentou matar a Serafine. Como ele tinha coragem de fazer isso contra a própria mãe? Ele mandou ela calar a boca e parar de falar mentira. O reino tá destruído assim por culpa dela e ele vai colocar a cabeça dela na praça. A Serafine sorriu e disse que no final das contas é culpa dele. Foi essa ganância de querer chegar ao trono que o levou a essa trágica situação. Ele mandou ela calar a boca dizendo que fez isso pelo reino. Ela agarrou o rosto dele e disse que não. Eles precisariam questionar se realmente foi justiça ou pura ganância. No outro dia de manhã, a princesa recebeu a notícia que eles perderam contato com o irmão dela. A Emma falou que eles não sabem o que aconteceu, mas parece que todos os cavaleiros que supostamente apoiariam ela sumiram ontem à meia-noite. A princesa diz que talvez seja cedo demais para chegar a alguma conclusão. A Emma então falou que a prioridade era sair daquele lugar, já que as informações vazaram. Porém, ela escutou uns sons do lado de fora. Assim que olhou pela janela, tinha um monte de gente da cidade na direção da casa dela. Falaram que o país já estava destruído e até obter comida tinha se tornado difícil. Além disso, as pessoas estavam morrendo e ninguém fazia nada. Os caras do vilarejo falaram que eles não ficariam parados só olhando. Eles não tinham escolha a não ser lutar contra os ladrões. Agora, a princesa estava ali no meio e eles falaram que seria perigoso. Ela disse que ouviu uns boatos que algumas pessoas dentro do palácio também são contra Josephine. Os caras ao lado falaram que era impossível que esse rumor fosse verdade. A princesa queria que eles esperassem um pouco mais para fazer aquilo. Porém, os caras em volta estavam comentando que ninguém mais da família real era confiável. A princesa ficou confusa, falando que a culpa era da Josephine, então por que eles estavam tão bravos com ela? A Emma falou que era melhor elas voltarem porque as coisas pareciam estar ficando muito sérias. A princesa disse que não, porém, se sangue fosse derrubado, ela precisaria da ajuda da Emma. Eles agora estão na entrada do palácio de Centrian, onde um guarda tá falando para um camponês que eles não vão resolver o problema só porque ele tá ali. O guarda ia falar sobre procedimentos quando o camponês mandou ele calar a boca. Se eles fossem esperar por procedimentos, metade do povo ali ia morrer de fome. Eles mandaram chamar o rei ou trazer comida do palácio. Nessa hora, alguém se aproximou perguntando que bagunça era essa. O cara se chamava Maxwell e era o vice-líder do Dragão Azul. A Amy e a princesa reconheceram ele na hora. Um garoto muito talentoso e que até estudou do lado de fora do Império. Ela sabia que ele era meio cabeça dura, porém nada de errado ia acontecer, até escutarem um grito. O Maxwell já tinha dado um corte no cara, perguntando como eles tinham coragem de trazer um monte de gente pra ameaçar os guardas, avisando que muita gente já veio ali reclamar de tudo isso. Porém, a culpa desse lugar tá ruim é porque o antigo rei se comunicava muito com as pessoas. Agora a família real tá acima da lei, e eles podem esquecer gentileza só porque antes era assim. Ele diz que esse é o aviso, porém agora ele tá indo. Qualquer pessoa que não for embora vai ser presa. Nisso, um dos guardas entrou na frente do cara caído e disse que aquilo era demais. Como que um cavaleiro real cortava um civil assim? Porém, foi cortado também. O Maxwell avisou que desobedecer ordem era o suficiente para execução. Olhando para todo mundo, ele disse que pelo visto ninguém ali estava querendo voltar.
e falou pros cavaleiros prenderem todo mundo ou matar quem fosse necessário. A princesa ia dar uma ordem para que eles parassem quando foi esmagada e todo mundo começou a fugir. Ela caiu no chão e falou pro cara sair de cima, até que viu que ele já estava morto e recuou para trás, se perguntando o que estava acontecendo. O plano dela não era que as coisas fossem assim. Alguém toca no ombro dela e ela toma um susto. É o Louie perguntando o que ela tá fazendo. Ela pergunta por que ele tá lá e ele diz que vem seguindo ela. E avisa que as coisas lá estão esquisitas, então é melhor eles fugirem. Ela diz que não, eles têm que parar isso agora e ele pergunta como. Ela, sem saber o que dizer, fala que eles precisam fazer qualquer coisa ou alguma coisa. O Louie pergunta se ela quer que ele mate todo mundo e ela diz que não, ainda é o povo deles. Ele se levanta, falando que pelo visto ela não tem um plano, então segue ele que ele tem um. No meio da multidão, a Emma tá chamando pela princesa, porém tá só o casaco dela. Na hora que tava todo mundo avançando, alguém mandou os soldados largarem as armas. De cima de uma casa, o Louie tava com a princesa no braço e avisou que se eles movessem 1 centímetro, a cabeça da princesa ia cair no chão. Até a coitada ficou morrendo de medo disso. O cara disse que ele era muito corajoso e falou pra ele parar de blefar. Na hora, o Louie mandou um corte nela, fi. Sangue jorrou. E os caras falaram que ele era louco. Até a Emma ficou desacreditada. O Maxwell deu ordem pra ninguém mais se mover e pararem de atacar. Com isso, o pessoal que tava ali conseguiu fugir. Ele então falou pra princesa que o problema de agora tava resolvido. Quando de repente ela começou a falar com Maxwell, perguntando se ele achava que atacar os colegas e os cidadãos ele faria algo que era digno da família real. Gritou com ele dizendo que aquilo na verdade era um insulto. E avisou que quando ela voltasse pro palácio, ela ia... O Louie pegou e saiu correndo com ela. Carregando ela, ele avisou que dessa forma ninguém ia acreditar que ela era a vítima. Ele foi idiota de cortar o próprio braço só pra criar a atmosfera. O Maxwell tava com raiva porque agora os caras tinham uma idiota como refém. Porém, ele notou a Emma no meio dos caras e sabia que ela era a guarda em cargo da princesa. Isso era perfeito, agora ele tem uma forma de sair daquela situação. Ele então falou que ela, por ter deixado a princesa ser pega, não era mais qualificada para ser uma guarda e ordenou que ela fosse presa. Ela foi trazida à frente dele, que disse que ela manchava a reputação de todos os cavaleiros. Ela tentou dizer algo, porém ele interrompeu, falando que não queria saber de desculpas. De hoje em diante, ela perdeu a posição como guarda da princesa. Ela gritou, falando que ele não tinha autoridade para isso, porém ele colocou a espada no pescoço e perguntou se ela realmente achava que era imune. Deu uma na cara dela e mandou que prendessem ela agora. No meio da multidão, a princesa estava chamando pela Emma, e uns caras notaram e foram falar com ela. Ela tomou um susto e eles disseram que foi por culpa dela que o amigo deles morreram. Essa revoluçãozinha idiota custou a vida dele e agora ela ia morrer também. Porém, tomou um soco na cara, né, fi? Os caras ficaram meio confusos, já que ele era o maluco que tinha sequestrado ela. O Louie avisou que ele tinha sido contratado por ela e falou pra ninguém encher o saco. Nisso, veio pelas costas e deu-lhe uma paulada no pescoço. Só que o Louie é pescoçudo e o negócio quebrou, fi. E ele avisou que os caras já estavam cruzando a linha. Ele tava sacando a espada, dizendo que isso já tava enchendo o saco. Quando a princesa disse pra ele não fazer nada, por que ele ia puxar a espada na frente de um monte de inocente? Nem o Louie tinha percebido que ele mesmo já tava sacando a espada e pediu desculpas enquanto via ela chorar. Ele soltou um suspiro, cobriu ela e disse pra ela ir logo, ficando impressionado que até que ela manteve a compostura. Ou, na verdade, é o que ele achou, até porque ele ficou batendo no quarto dela um tempo depois e ela não saía, dizendo que tinha muito a pensar, e ele falou então que quando precisasse ela só encontrar ele. No quarto ela se perguntava por que as coisas deram errado. Tudo que ela queria era trazer a antiga cetria de volta. Ela achou que as pessoas também pensariam assim, mas tudo que ela encontrou foi ódio e raiva. Ela tava com medo, se perguntando o porquê nada funcionava. Ela não tinha pai, não tinha mãe, agora nem a Emma, porque não tinha nenhuma pessoa do lado dela. Do lado de fora, o Louie pensava que ela era gentil e delicada. Pessoas assim nunca têm um final feliz. O estranho é que realmente a cavaleira Emma tinha desaparecido. Por mais que ela fosse fraca, ela não se machucaria naquela multidão. Porém, ele decidiu parar de pensar nisso porque esse nunca foi o objetivo dele. Ele tá ali pra fazer essa maldita missão de achar esse tal de Banhara. E mesmo sem a princesa, ele deve conseguir achar as pistas se ele for na livraria.
O vilão de tudo isso aqui, seja lá quem for, não tem nada a ver com ele. Deveria ele talvez trocar pro lado da Josephine? Não, ele muda de ideia. O que fez ele sofrer mais na vida passada não foi a simples doença que deixou ele terminalmente acabado. Na verdade, a parte mais difícil foi que no final dos tempos não tinha ninguém mais ao lado dele. Ele tentou se acalmar, pensando que talvez quando Gilpod encontrou ele a primeira vez, ele também era tão infantil assim. Quando de repente uma sombra apareceu dizendo que encontrou o esconderijo. Era o Maxwell falando que ele tinha enviado um grupo de caçadores só pra encontrar ele. Na hora, o Louis foi pra sacar a espada, falando que ele precisava realmente esfriar a cabeça. O Maxwell respondeu que ele estava relaxado, mas será que o pessoal do outro lado também estaria? O protagonista perguntou que negócio é esse de outro lado, e ele avisou que enviou alguns caçadores para encontrar o pessoal que estava naquela revolta também. Ativando o éter da espada, ele disse que as pessoas vêm brigando muito esses dias na cidade e talvez corpos empilhem nas ruas. Na hora então, ele pulou para atacar o Lu e explodiu o chão. Ele desviou, mas ficou impressionado que esse cara não parecia ser ruim. O Maxwell sorriu, falando para ele não se preocupar. Depois que todo mundo fosse exterminado, eles reconstruiriam a nova Cetria. O Lu então agradeceu o cara por se provar alguém que não merecia viver. O cara ativou o éter, ficando atrás do escudo. Aquilo chamou a atenção do Louis, já que ele não tinha visto ninguém ainda lutar dessa forma. De repente ele foi pra cima, o Louis deu-lhe uma espadada, só que o cara defendeu em cheio. E estranhamente o escudo tava empurrando a mão dele pra trás. Ele tentou alterar a trajetória pra acertar o cara pelo lado, porém mais uma vez ele se defendeu e o Louis sentiu que o ataque dele foi puxado. De repente ele teve que recuar. O Maxwell sorriu, falando que aquela era a formidável defesa do pináculo, a esgrima quádrupla de Behemoth. E falou que para um mercenário lixo como Louis era uma honra ver algo assim. Porém, na hora ele notou algo. O Louis tinha um estigma no ombro. Ele perguntou como o mercenário tinha aquilo, ou mais importante, aquele símbolo. O Louis percebeu que o cara reconheceu e disse que ele realmente carregava o estigma do relâmpago. O Louis foi pra cima, enquanto Maxwell pensava que só precisava se manter calmo. O inimigo não era difícil de vencer e ele tinha a defesa de Behemoth. Ele só precisava identificar as fraquezas. Mais uma vez ele defende e fica confiante. Ele percebe que o estigma no braço do Louis estava incompleto. Quando ele estudou fora do Império, ele teve diversas lutas contra a sobrinha do Duque. Dá pra ver no vulto já que ela é forte. Ele nunca venceu ela nem mesmo uma vez. Tendo recebido múltiplos ataques dela, ele conhece as marcas do estigma melhor do que ninguém. O Lu então agarrou o escudo do cara e tacou no chão. Deu-lhe uma joelhada na cara que tacou-lhe na parede. O Maxwell se perguntou como alguém era tão forte sem ter um estigma. O Louis disse que ele era um idiota por depender desse monte de técnica da espada quádrupla e um monte de coisa. É por isso que ele tem uma base tão ruim. O certo era ele cortar a garganta na hora, porém ele é contratado. Ele nota a princesa por perto e pergunta o que ela quer fazer sobre aquela situação. Se tremendo, ela disse que não sabia se conseguiria fazer uma boa escolha. Para ela, o Maxwell também era um cidadão da cidade de Cetrian. O Louis se virou e disse que ela falava muito e pensava muito, porém dessa vez ele vai ajudar. E disse pro Maxwell falar as últimas palavras. O cara perguntou pra princesa o que ela estava fazendo. Aquele mercenário ia matar um cavaleiro do Império. Ela realmente ia ficar parada ali olhando? A princesa estava hesitando com medo de falar qualquer coisa. O cara começou a xingar ela, mas não por muito tempo, né? Porque foi fatiadaço. A cabeça bateu pro chão e ela caiu para trás. O Louis perguntou se ela estava com medo ou com culpa. E disse que dessa vez ele fez a decisão por conta própria, mas era bom ela se lembrar. Se ela não tomar as decisões, as pessoas podem se machucar ainda mais. Ela se encolheu falando que sabia disso, ela só queria conseguir fazer a melhor escolha. A única vontade dela era corrigir esse problema da forma ideal. Ela achava que era só ser sincera com as pessoas que elas acreditariam, porém, pelo visto não é assim. Ele ignorou o que ela falou e tacou ela no ombro que ficou perguntando o que ele ia fazer. Ele falou que tinha gente indo atacar os refugiados e perguntou o que ela queria fazer. Ela devia se lembrar que eles tentaram atacar ela, porém a escolha agora ela que fazia. Ela gritou falando que mesmo que fosse verdade e mesmo que eles tenham abandonado ela, ela não queria abandonar eles. Louis pensou que ela realmente tinha os valores decididos, é só que ela não tinha se entendido direito ainda. Ele então falou que de agora em diante era para ela parar de guardar as coisas e dizer tudo para ele. E segundo, não era para ela ficar tentando resolver as coisas porque ela não consegue, então é só pedir ajuda para ele. Largada igual um pedaço de carne no ombro, ela disse que entendeu. E enquanto isso, do lado de fora do castelo tava uma bagunça. Os caras estavam tudo brigando entre si e um deles estava prestes a ser morto. Até que o Louis chegou com a princesa que mandou todo mundo parar.
e perguntou como eles tinham coragem de tormentar as pessoas dela. Ela agora ia fazer todo mundo pagar o preço, ou na verdade, ela ia fazer o Louie fazer todo mundo pagar o preço. Os mercenários ficaram se perguntando quem era aquele cara. O mano de antes da casa de mercenários reconheceu e disse que eles chegaram primeiro, então era bom eles sair. O Louie tacou um saco no chão e falou pra eles dar uma olhada. Era algo que ia ajudar eles a tomar uma boa decisão. Os caras agradeceram, achando que era um pagamento adiantado. Pelo visto, mercenários sabem como resolver as coisas. Assim que eles viram que era a cabeça do Maxwell, o Louie perguntou se eles tinham mudado de ideia. A princesa ficou impressionada que ele estava negociando antes da luta. Ele falou que se é necessário, ele cruza espadas. Mas se não for preciso, ele também não quer matar as pessoas. Porém, é necessário ficar atento para saber quem vai cruzar a linha. A princesa ficou pensando nessas palavras. Nessa hora, o mercenário na frente dele gritou, perguntando se ele achava que essa droga de ameaça ia funcionar. Jogou no chão, falando que eles não iam desbandar só porque o líder morreu. Puxou mais um dos caras do vilarejo e avisou que se tentar ameaçar eles, ele vai cortar todo mundo ali. Apontou pra todo mundo e falou que o preço de cada vivo ali era pelo menos 10 moedas de ouro. Encarou o Louie e falou pra ele entregar logo. A princesa disse que realmente parece que eles cruzaram a tal linha. Ela então disse que deixaria esses caras pro Louie. Até porque a segurança das pessoas dela vinha primeiro. Ela não tem a força pra resolver aquilo, porém ela confia que ele vai fazer o certo. Só que ele tem que se lembrar que também é um aliado precioso pra ela, então não era pra ele se machucar. O Louie sorriu dizendo que ela deveria se preocupar com eles. Os caras avançaram, ele sacou a lâmina e acabou, né meu filho? Passou cortando todo mundo. O mercenário assustado perguntou como era possível alguém ser tão rápido, até tomar uma pisada na cara e ser tacado longe. O Louie avisou que tentou evitar um ataque fatal em cada uma das pessoas. Porém, essa foi a última chance. Quem ameaçar qualquer indivíduo sem arma vai morrer sem exceção. Um mercenário com raiva ficou pensando que aqueles 20 mil não era só uma simples dívida. Ele nem conseguiu ver o ataque daquele maldito, era certeza que ele ia ter morrido se ele quisesse. Realmente esse maldito na frente dele é o coletor de almas. O Louie então perguntou se a ideia de desbandar o grupo ficou mais interessante ou ele ia continuar. O cara sorriu, perguntando se ele realmente achava que ele ia ficar com mira assim. E falou então que eles iam mostrar o quão longe eles vão. E na hora gritou pedindo desculpas, falando que todo mundo ia sair e ir embora, né? Chega, tá bom já. Com isso eles todos saíram correndo desesperado. Observando aquilo, a princesa percebeu a diferença de quando alguém que tem poder dá as ordens. Mas qual seria a aparência de alguém que sabe como usar o poder dos outros? O que ela devia fazer? Ela então vai até o cara machucado e entrega um lenço falando pra ele parar o sangramento. Porém, o cara grita na cara dela perguntando se ela realmente acha que isso é o suficiente por tudo que a família real fez. Mas toma-lhe um soco na cabeça e os caras falam pra ele parar de encher o saco dela que trouxe o Louie. Se não fosse por ela, no final das contas, todo mundo tinha morrido pros mercenários. Por mais que eles tenham sofrido nas mãos da realeza, nem todos da realeza são iguais. Apontando pro Louie, eles disseram que ela trouxe aquele incrível cavaleiro pra proteger todo mundo. O Louie ficou pensando que era bom eles não saberem que ele é um mercenário qualquer. Sem graça, o cara foi falar com ela e pediu desculpas. Ela disse que tudo bem, não era culpa dele ficar com raiva. E falou que ela sabia que todos ali estavam sofrendo por causa da família real de Cetria. Mas ela não ia abandonar aquele lugar. Um cara saiu da multidão e disse que ela falava bem. Porém, ninguém ali tinha onde ficar, já que os mercenários tinham destruído tudo. A princesa percebeu que o Louie não era o suficiente para proteger todo mundo. Ela tinha que pensar numa forma de usar o pouco poder que ela tinha para ajudar eles. Nisso ela teve uma ideia e disse que sabia de um lugar que era seguro para todo mundo. Ela falou para eles seguirem, porém os caras estavam hesitando, se perguntando se isso era o certo a fazer. O Louie falou que a única forma de saber como esse país mudaria ao ser liderado pela princesa seria seguindo ela agora. Um deles se aproximou dela e falou que eles não tinham certeza, porém hoje eles seguiriam ela. Com uma cara de idiota, ela falou que alcançaria as expectativas de todo mundo. Ela então perguntou da Emma e os caras falaram que ela foi levada por outros cavaleiros. O Louie falou que se ela era uma cavaleira real, provavelmente morta ela não tinha sido. O Louie perguntou pra princesa se ela estava preocupada, que disse que não. Ela falou que a Emma era muito forte e com certeza ia sobreviver a qualquer situação. Na cadeia, o príncipe conversava com ela e pedia desculpas, dizendo que ele causou muita confusão antes da cerimônia. A Emma perguntou como ele era o culpado. Ele disse que na verdade o problema foi ter confiado no César. Ela agarrou as barras da cela e percebeu que elas eram extremamente resistentes. O príncipe então perguntou o que ela ia fazer e ela disse que percebeu que a segurança ali estava meio relaxada. Eles estavam dependendo muito da supressão de éter, porém ela ia fugir e ia ajudar a princesa Celiori. O príncipe perguntou que negócio é esse de se juntar com a Celiori.
jogou ela na parede perguntando se ela era idiota por confiar numa garota como aquela. Ele deveria ser a única esperança daquele país. Ele deveria salvar esta nação e se tornar o novo rei de Cetria. Um tempo atrás, o príncipe foi conversar com a Emma sobre destruir a Josephine. Ele perguntou se a Celiori estava de acordo e a Emma confirmou, avisando que a garota estava procurando por mercenários. O príncipe perguntou se eles poderiam confiar em alguém assim. E então falou que ela não precisaria se preocupar com força militar. Ele já tinha escolhido bons cidadãos e cavaleiros. Juntos eles passariam pelaquela crise junto. Porém agora o príncipe estava enlouquecendo, dizendo que era idiotice depender de um monte de mercenário que saiu da favela. A Emma falou para ele se acalmar, dizendo que ele não estava sendo ele mesmo. O príncipe confirmou, dizendo que ele antes vinha mentindo, porque esse é o verdadeiro ele. Ele é por direito o grande salvador de Cetria. A Emma notou que alguma coisa mudou depois que ele foi capturado pela Josephine. Sem opção, ela deu-lhe uma nanu que ele desmaiou. Nessa hora, uns caras abriram a prisão e perguntou o que ela estava fazendo com o príncipe. A Emma falou que infelizmente ela teria que escapar. Os guardas disseram que era melhor ela não fazer isso ou eles teriam que pará-la. Ela disse que então não guardava rancor, já que é parte da missão de ambos. Com isso eles foram pra cima, só que ela facilmente se desviou do primeiro corte. Um outro apareceu logo na esquerda pra vir pra cima dela e acertou bem no braço. Rapaz do céu, achei que ela ia lutar melhor. Ao menos ela segurou a lâmina, mas agora estava sendo esmagada. Ela estava imobilizada por um enquanto o outro estava vindo pra finalizar. Ela conseguiu dar um chute na cara dele e tacou em cima do outro. O problema é que agora ela estava com a clavícula cortada. Vendo os dois vir pra cima, ela imaginou que era assim que tudo ia terminar. Mas se ela não tinha opção, ela ia tentar até o fim. Os caras se aproximaram e ela acertou o soco na cara de um. O outro tentou mandar um corte, só que ela se agachou, pegou na barriga e tacou ele no chão. Travou o braço dele com o pé e aí foi uma surra. Um tempo depois, ela estava andando pelos corredores da prisão, sujando as paredes com sangue. Pensando que mesmo que fugisse, não mais conseguiria ajudar a princesa. Ela começou a ficar sem respiração, percebendo que a consciência estava acabando. Alguém apareceu, dizendo que agora ela pelo visto terá uma missão de escape. Na hora, ela viu que era o Lord César. Ele avisou que ela poderia ter terminado as coisas de um jeito bem mais fácil. A Emma falou que tudo que ela fez foi pelo bem da princesa e daquela nação. O César respondeu que pra ele é o mesmo, tudo que ele faz é pelo bem de Cetria. Por meses já, essa cidade está cercada por uma névoa. De cima do castelo, o rei diz que o príncipe está se rebelando e a princesa não se sabe onde está. E todo mundo ainda culpa a rainha, realmente ele não consegue fazer nada. A Serafine fala que isso não é culpa dele, já que ele ama aquele lugar mais que todo mundo. Ela se aproxima e diz que ele não fez nada de errado. O rei pergunta se isso é verdade. Ela fala que sim, tudo que dizem por aí é só uma tentativa de acabar com o reinado de alguém sagrado. Porém, o rei não precisava se preocupar. Mesmo que todo mundo daquele país fosse contra ele, ela sempre estaria ao lado. O rei a abraçou, dizendo que era muito sortudo de ter uma mulher sábia como ela. Enquanto a Serafine só pensava que já tá cansada desse rei. O lugar tá destruído e agora só falta uma pessoa aparecer. Quando que o dragão vai ir até lá? O bibliotecário observava, dizendo que a vida de um reino, não importa o quão robusto, é sempre finita. É idiotice pensar que ele sairia dali por algo tão pequeno. Nessa hora, o bibliotecário notou algo. A princesa e um monte de gente estava dentro da biblioteca. Ali era o lugar seguro que ela tinha falado. O Louis falou que talvez aquilo era muito arriscado. O que ela ia fazer se ele desaparecesse? Ela ficou se tremendo sem saber o que falar e ele ficou sem graça, imaginando que ela levou a sério. Ela pediu desculpas por estar sempre dependendo tanto dele e falou que ela iria acabar com todas as dívidas dele. Era só ele manter a fé neles. Porém, cadê o Louis? Não estava mais ali. Ele tinha pulado e foi na frente do bibliotecário. Falou que ele sabia muito bem que aquele cara era o dragão de Cetria. E tava na hora de like nesse vídeo, molecada. O cara é o dragão, então esse cara é o tal do Banhara? É isso? Eu tô confuso, acho que é isso, né? Ou tô maluco? Não sei, o que eu sei é que só vai dar pra descobrir depois no próximo. Então pra você não perder esse negócio que tá vindo, você ativa o celular. Dale!